Olá, amigos da Gazeta TV, amigos da Gazeta de Bananal, amigos do Sportcast, que hoje está estreando nesse período de Copa do Mundo no novo horário, né? Agora a partir das 10 horas da manhã, são 10 horas e 10 minutos desta segunda-feira, 15 de junho de 2026. Neste período de Copa do Mundo, nós vamos nos encontrar agora na página da Gazeta no Facebook, aqui nessas manhãs das segundas, quartas e sextas-feiras, durante a Copa do Mundo. E como sempre, aqui comigo, né, tá o Heleno Nogueira. Nós vamos falar aqui sobre tudo que está acontecendo em Copa do Mundo e também sobre algumas novidades da nossa região aqui. Bom dia, Heleno. Como é que eu falo boa noite? Bom dia, Heleno Nogueira. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora. Que nem você falou, a gente vem comentar aqui sobre a Copa do Mundo. São vários resultados até expressivos aí. Você pega a própria Alemanha, a própria Suécia, que venceu por 5-1. O Brasil, que empatou com o Marrocos, perdia por 1-0, conseguiu empatar. No segundo tempo, a equipe melhorou muito. Então, agora a gente vai comentar aqui sobre a Copa do Mundo e chegar a um acordo melhor sobre os resultados, que hoje praticamente tem 3 ou 4 jogos hoje pela Copa do Mundo. E então vamos lá, daqui a Chegar, pouco eu Cadu, vou chega comentar aí. com vocês a respeito desses jogos que aconteceram hoje, no dia 15/6. Só lembrando uma coisa para vocês que é muito importante para mim, não só para mim como para o Ricardo. Hoje é aniversário da tia Seja Gessélia. sério, exatamente. Hoje, praticamente, deixar meus parabéns para ela, já passei mensagem para ela, que ela seja muito feliz. Ela operou, graças a Deus está muito bem, está em recuperação. Então, deixa um abração para a senhora, tia Gessélia, e fique com Deus aí. Muito bem, Heleno. Eu vou falando aqui agora, então a gente tem que soltar esse microfone aqui. Esse microfone vai ter que ficar para vocês dois. É só tirar ele, puxa ele, Heleno, só puxar ele. Puxar, isso. Agora o problema é que ele está grudado aí. Cadu, bom dia. Bom dia, Heleno. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Saudade de já participar do programa, né? Tem tempo. Tem um tempinho já, né, Cadu? Nossa Senhora. Cadu tá com outros compromissos aí, a gente tem falado, né? A gente tem falado pessoal, que você não tem participado, porque você tá aí com outros empreendimentos aí de trabalho e tal, mas que, né, vira e mexe, você ia estar aqui no Sportcast, que afinal de contas é sua casa, né, Cadu? É isso aí. Principalmente na Copa do Mundo, né? É, Copa do Mundo, há 4 anos atrás, a gente chegou a fazer uns programas especiais até na rua, né? Com o Xandinho. Já vieram me perguntar sobre isso, tá? Se ia É? ter. Ah, então, vamos fazer sim. Foi Né? realmente na praça ali que estava eu, você, o Xandinho, o próprio Leonel, e a Isso. gente confirmando ali dos resultados. Cadu participou também, né, Cadu? Ah, o Cadu também Cadu participou participou, também. realmente. Eu não Né? lembrava do Cadu. Rapaz, já passaram 4 anos, hein? Que coisa Você vê incrível, como hein? é que o tempo passa, né? Vixe Maria, E, na época eu tinha 25, agora estou com 30. então, tá bom. 29 para 30, E eu vou fazer 28. então, então você vê como Dia é que o mundo, 18 de julho eu faço 28. o mundo Mas passa faz muito parte. rápido. Então, eu tinha 24 anos na época. Então praticamente eu vou fazer 28. E o Cadu participou com a gente também naquele dia da Copa do Mundo, não só ele, como o Xandinho, o próprio Leonel. Que nem o Cadu falou, a gente precisa reunir de novo a respeito da Copa do Mundo. A gente teve algumas rodadas, começou no dia 11, dia 14 foi a última rodada que teve, foi ontem, e hoje tem mais rodadas da Copa do Mundo de 2026. Tudo bem, vamos começar falando dos jogos. Você lembrou bem a Tia Gessé, não esqueça o aniversário da Tia Gessé, dia 15, dia 18 seria a avó filhinha, né? Então tem essas. Ontem foi aniversário do Pedro Luiz, Olha, dia 14, dia 14. Pedro completou 65. 65. 65. É. E devo mandar aqui parabéns para o Pedro, né? Pedro sempre foi um esportista, foi um grande jogador do Azurra também, né? Foi campeão várias vezes pelo Azurra, né, Eliane? Graças a Deus, Pedro Luiz, eu deixar meu abração para você, Pedro Luiz. Jogava muita bola, não? Nossa senhora, meio campista ali que sabia colocar a gente na cara do gol, né? É, Mas a gente tinha um grande time na época. O Pedro Luiz é um que fazia parte, não só o Pedro Luiz, como o próprio falecido Gagaia, que jogou junto. O Fernandinho, que faleceu. O próprio Abel também, que faleceu, que jogou com a gente. O Porfírio e o Marquinhos eram atacantes, era difícil marcar eles. Então a gente tinha uma zaga ali com a Bal, sempre falava que ia ganhar de goleada e acabava acontecendo que ganhava de goleada mesmo. A gente tinha o Zito de um lado, o Duia do outro, tinha o próprio Samandal no gol. Então a gente tinha uma grande equipe. Deixar meus parabéns para Pedro Luiz e que ele seja muito feliz aqui para sempre. beleza, então. Eu quero, daqui a pouquinho nós vamos falar de mais uma vitória importante, aí, de mais umas conquistas importantes aí dos meninos lá do Anderson Fagundes,
né? Um torneio muito expressivo, de grande relevância no âmbito estadual e nacional. Um dos meninos foi vice-campeão brasileiro e o outro terceiro colocado, cada um na sua respectiva modalidade, né? Vai ser notícia da Gazeta daqui a pouco. Hoje de manhã, com a correria de manhã, que eu estou desde 5h30 da manhã na correria, não consegui postar, eu já escrevi a notícia, mas não consegui postar, faltando alguns detalhes, né? Inclusive de fotos dos meninos que eu estou preparando. Mas parabenizar aqui aos meninos. Daqui a pouco eu vou ler aqui, a notícia ainda não foi para o ar, mas eu vou ler o texto da notícia. E depois que a gente terminar o programa aqui, eu vou levar sei lá, uns 20 minutos, meia hora, e já posto a notícia no portal da Gazeta de Bananal. Parabenizar então os meninos. Mais uma vitória aí, Eliano, no jiu-jitsu aqui em Bananal com o Cobra, né? O pessoal trabalhando certinho mais uma vez. É uma das pessoas que a gente tem que estar aqui praticamente, Ricardo, é o próprio Cobra. Você vê com esses resultados do filho do Anderson aí, segundo colocado e terceiro colocado. Para Bananal é excelente acontecendo essas coisas. E daqui para frente, quem sabe você ser o primeiro colocado aqui em Bananal. Então, os próprios alunos que estão com Cobra hoje estão sendo muito, muito bem preparados por ele e espero que continue sendo bem preparado e que eles possam trazer resultados bons aqui para Bananal. Cadu gosta de jiu-jitsu também, Cadu? Gosto, sempre tenho acompanhado o Vinícius, que é um grande amigo meu, estudamos junto a infância inteira. Então, eu sempre tenho visto lá o pessoal deles postando alguma coisinha ou outra, sempre acompanho, vi o Rafa, alguns pessoais lá que vem treinando. E os meninos também da Isabela, viu? Estão firme e forte, acabaram de chegar Também, do né? treino. É. O João e a Luísa, Olha só, cedinho cedinho estavam lá. já estavam lá. É, A Dani também trabalha lá. a Dani. É. A Daniela também A trabalha junto com Daniela o também Vinícius, que trabalha, teve. tem todas também, né? Falou em Aonde, esporte, a Daniela tá firme e forte lá, né? aonde tiver esporte, ela tá lá. É uma das pessoas que também tem aqui que trabalha na academia aqui também. Então, para ela não tem parada. Qualquer lugar ela tá trabalhando, é isso aí. Tem que ser importante, é isso. O trabalho é importante para qualquer pessoa. Muito bem. Vamos falar de Copa, esse evento aí que pouca gente assiste? Tem muita gente não que assiste, não, né? Pai, se a gente fala em Copa do Mundo, Ricardo, não tem nada contra as pessoas, não. Mas, em vista de Copas muito para trás, ela já foi muito mais assistidas do que hoje. Então, tem muitas pessoas que hoje que nem você falou, às vezes tem muitas pessoas que não assistem a Copa devido ao horário, que nem teve jogo 1 hora da manhã, você tem que ver. Acho que hoje tem um outro jogo 1 hora da manhã. Então, a gente tem que acompanhar os jogos é que a gente gosta do esporte, a gente tem que acompanhar. Mas tem muitas pessoas que gostam do esporte, também pode acompanhar, que serão muito bem vistos esses resultados que estão tendo aí na Copa do Mundo. Por enquanto a gente está tendo jogos que estão começando às 11 e terminando 1 hora, né? Mas vai ter realmente um período aí que a gente vai ter jogo. Eu não sei se começa hoje, não sei se começa esses dias. Vai ter jogo 1 hora da manhã mesmo. Então, já teve mesmo, cara? 1 hora? Então eu bobeei, então. Eu estou pensando que ia ter ainda, ia começar a ter ainda. Então, Helena, toda vez que eu vou te corrigir, você está certo, eu estou errado, hein? Eu não aprendo, hein? Que? Brincadeira. Você falou que quando teve jogo 1 hora da manhã, vou falar para você que ainda não teve e já teve. O Cadu tá falando aí. Eu não lembro isso aqui hoje, dia 15. Para mim, não teve jogo 1 hora da manhã. Austrália e Turquia. Austrália e Turquia foi 1 hora da manhã? Ou 1 da tarde? Não, mas não é. 1 da manhã? Na madrugada, dia 14. Austrália e Turquia. Foi ontem? Aí eu realmente. Foi ontem de madrugada. Ah, então é isso. Eu não tinha notado esse jogo. Na Austrália e Turquia, tá aqui, mas foi dia 14 esse jogo. Então, foi ontem. Ah, tá certo. Dia 14, 1 da manhã, tá certo. Deixa eu passar aqui, ó. Vamos passando pelo painel bananal, pessoal. Pessoal, eu coloquei a tela aqui, em que está os grupos, classificação, né, dos grupos que já completaram e também os resultados. Vamos começar para a gente não embolar, vamos começar pelo grupo A, porque aí fica mais fácil da gente ir comentando, né? Então nós tivemos no dia 11, México 2, África do Sul 0 e Coreia do Sul 2, Tchequia 1. Então o México está liderando o grupo pelos critérios de desempate, com 3 pontos. Coreia do Sul também é em segundo, com 3 pontos também. E a Tchequia e a África do Sul, obviamente, não pontuaram ainda. O próximo jogo
desses grupos aí, os próximos jogos, serão no dia 18. Né? O México vai pegar a Coreia do Sul e a Tchequia vai pegar a África do Sul. Vocês conseguiram assistir esses dois jogos aí da primeira rodada desse grupo A, México e África do Sul? A gente até falou deles, né, Eliana, na sexta-feira. Foi. Comentamos dos jogos dele, do próprio México. Ele teve 3 expulsões nesse jogo, né? 2 do México e um do. Não, 2 da África do Sul e um do México. Nosso árbitro brasileiro não foi muito feliz e o inglês dele ainda foi mais vergonhoso ainda que o Mas eu apito não, dele. não achei de nada de no árbitro, não. Também, né? Muita gente achou, muita gente criticou, muita gente achou. 3 pênaltis não é muito comum em Copa do Mundo, né? O pessoal criticou mais o inglês dele do que a atuação. Mas Mas eu vi comentarista criticando muito, dizendo que não faria nenhuma das três, e vi comentarista falando que ele apitou bem e faria as 3 expulsões. eu não vi nada de diferente do árbitro, não. Tanto é que a expulsão do cara realmente era o último homem, ele tinha que expulsar mesmo. E o cara fez a falta, ou tentou fazer a falta, mas o árbitro viu que foi a falta, ele marcou a falta, expulsou o atleta. E que aí, praticamente com um atleta a menos, o México vencia por 1-0, ali ficaria mais fácil para a equipe do México. Só que o México fez 2-0 e depois ficou no 2-0. Então o México praticamente saiu com a vitória, apesar das 3 expulsões, 2 da África do Sul e 1 da equipe do México. Esse resultado para o México foi excelente, que hoje ele é líder do grupo, seguido pela Coreia do Sul, né, que foi 2-1, o dele foi 2-0, então o México hoje é líder da chave no grupo A da Copa do Brasil, do, 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 Na Copa do Mundo. da Copa do Mundo. Cadu. A abertura da Copa, né? Foi muito Uhum. bonito esse abertura. É um jogo bem atípico. O México muito superior que a África do Sul, tecnicamente. Eu acho que a questão da altitude pesou um pouco, né? 2.000 pés acima do mar, do nível do mar. Mando de campo praticamente da equipe mexicana. Eu acho que pesou muito pro lado do México, tornou o jogo mais fácil para os mexicanos. No primeiro tempo já abriu o placar, já era para ter sido mais. Depois das expulsões da África do Sul, o time retrancou bem para não ser goleado. Acho que foi um jogo bem controlado para a equipe do México, né? Quinhões, que viveu uma excelente temporada na Arábia Saudita. Inclusive fez mais gol que o Cristiano Ronaldo, foi um dos artilheiros do campeonato do Sul. Só que eu acho que são dois times ali que vão se passar, né? Com certeza um dos dois passam, vai cair na próxima fase. Não tem um nível técnico para chegar nas fases finais. Helena. Foi que nem o próprio Cadu falou. A Tchecoslováquia abriu o placar por 1-0 e depois a Coreia do Sul conseguiu empatar e virar o jogo para a Coreia do Sul. Que nem eu falei para você, o México venceu por 2-0, a Coreia venceu por 2-1. Então hoje o México é líder, a Coreia do Sul é a segunda colocada. Então, dia 18 tem novos jogos deles, tanto do México como da Coreia do Sul. E a gente espera que tenham grandes jogos aí nesse grupo A da Copa do Mundo. Vamos para o grupo B, então? O grupo B é o grupo da Suíça, do Canadá, do Catar e da Bósnia e Herzegovina. É um grupo que está empatado, literalmente, todo mundo com um ponto, né? Foram 2 empates, então tá tudo igual nesse grupo aí. O Catar enfrentou a Suíça às 4 da tarde no Levi's Stadium, no dia 13, ontem, né? E anteontem o Canadá empatou com a Bósnia e Herzegovina. Esses jogos aí, eu confesso, o Catar e Suíça eu assisti um pedacinho, Canadá e Bósnia eu não vi absolutamente nada. Cadu, você acompanhou esses jogos? Acompanhei. A Bósnia abriu o placar, né? A Bósnia tem uma excelente defesa, já se provou isso nas eliminatórias, quando eliminou a Itália. É um time bem montado, tecnicamente, claro, tá bem abaixo dos melhores times ali da Copa do Mundo. O jogo, vale lembrar que foi na casa do Canadá, né? O Canadá teve mando de campo também, mas pela Bósnia sair na frente é muito difícil furar a defesa bósnia. O Canadá no segundo tempo só conseguiu empate. Só que foi um jogo bem atípico. Eu acho que talvez se o Canadá saísse na frente, poderia vencer o jogo. E o jogo da Suíça com o Catar foi uma surpresa, né? A Suíça amassou o jogo inteiro, no final do jogo tomou empate.
É aquele famoso ditado, quem não faz, toma, né? Teve a chance de matar o jogo diversas vezes e não conseguiu. Como costuma dizer, o grande Muricy Ramalho, técnico campeão com o Fluminense, a bola pune, né, Cadu? A bola pune. E puniu o Suíço, infelizmente. Para as alegrias do Catar, e é legal, né? Por isso que é Copa do Mundo. Ontem também o Coração ameaçou a Alemanha no primeiro tempo dar um trabalho, mas depois, né? Cutucar a onça com vara curta, É, deu no que deu. Devia ter ficado quietinho lá, né? Vamos ficar no 1-0 aqui. Você vê a Aí festa que quando fazia. terminar o jogo, a gente tenta empatar, para não dar Uhum. tempo de. Aí deu no que deu. Eles fizeram uma festa e tanto, os torcedores do Coração, né? É. Empatou o jogo. Então, ó, Mas é o que eu falo para você, ó. O pessoal de Curaçao, eles Coração. estão felizes, eles estão felizes simplesmente estar na Copa. Já é um feito para eles estar na Copa do Mundo. Você marcar um gol numa Copa do Mundo para eles é um feito também. Não Uhum. importa o placar. Certo. Então você pode ter certeza que lá está todo mundo feliz com esse gol e, né, coroando aí a participação deles numa Copa do Mundo. Não tem dúvida. Você vê o próprio. Se o Canadá, né? O Canadá empatou com A Bósnia. a Bósnia por 1-1. A Bósnia abriu o placar por 1-0, que nem o Cadu falou, uma defesa muito difícil de acontecer gol sobre a Bósnia. E o Canadá conseguiu empatar por 1-1. Esse placar para o Canadá não foi um excelente resultado, jogando na casa dele. O Canadá praticamente é um dos grupos do Canadá, é Canadá, México e Estados Unidos. E o Canadá empatou com a Bósnia por 1-1. E o próprio Coisa também empatou por 1-1 com a Catar, empatou com a Suíça. A Suíça tem uma grande equipe e o Catar empatou no finalizar do jogo. Então a Suíça também para ela não foi, esse resultado não foi bom jogando em casa, praticamente jogando fora de casa, mas conseguiu um empate por 1-1, que esse empate para ela não foi bom para a Copa do Mundo. Chegamos no grupo C, grupo do Brasil, que juntamente com o Marrocos, a gente pode dizer que são os dois mais fortes do grupo, empataram no MetLife Stadium no dia 13, às 7 da noite. E o Brasil queria ouvir a opinião de vocês a respeito desse desempenho. Daqui a pouco eu vou falar, mas gostaria de ouvir vocês dois primeiro a respeito dessa partida da seleção brasileira. Brasil e Marrocos, a gente esperava muito um jogo desse, que era Brasil, né? E o Brasil, no primeiro tempo, jogou mal demais, Ricardo. Tanto é que o Marrocos abriu o placar, uma bola enfiada pro atacante dele, o número 11 ou o número 9, jogou por cima do Alisson. Então foi o primeiro gol do Marrocos. E no finalizar do primeiro tempo, o Vinícius Júnior, uma grande jogada, fez um golaço, empatou por 1-1. Mas o Brasil não jogou bem o primeiro tempo. Jogou uma situação muito crítica. O Marrocos poderia ter feito mais gols, mas não conseguiu fazer o segundo gol e o Brasil conseguiu empatar. No segundo tempo, houve as mudanças. Entrou o próprio Danilo na direita, entrou o próprio o atacante lá, o escurinho, como é que é o nome dele? O Luiz Henrique, que entrou também muito bem. Um dos que eu achei que deveria ter saído do Brasil era o Rafinha, que não saiu de campo. Para mim, tinha que ter colocado o Endrick no lugar dele, nesse jogo contra Marrocos. Não foi colocado. O próprio Danilo entrou no meio-campo, entrou muito bem, apesar de ter entrado um pouquinho mais tarde. O próprio Casimiro, que levou o cartão amarelo, e entrou o Fabinho no lugar dele, também jogou bem. Por isso o pessoal está comentando muito hoje sobre o próprio Casimiro e sobre o lateral que jogou pelo Brasil. Os dois praticamente não jogaram bem e o Brasil conseguiu empate por 1-1. Para o Brasil não foi bom esse resultado contra o Marrocos. Eu falei que o Brasil vencia por 2-1 e o Brasil no segundo tempo jogou muito bem, poderia ter feito um gol para fazer os 2-1, mas o Marrocos, com uma excelente equipe que tem, não deixou e o Marrocos foi no 1-1. Para a equipe brasileira não foi bom esse resultado. Agora o Brasil vai enfrentar o Haiti, vamos esperar o que vai acontecer na sexta-feira, Brasil-Haiti. Cadu, Eu esperava já esse jogo difícil, eu também palpitei, ele é um 2-1 Brasil. Só que a equipe marroquina tá entre as 6 melhores equipes da Copa do Mundo, né? Vamos botar aí 6, sétimo a atual lugar. quarta colocada da Copa do Mundo, né? Ficou Da Copa em do Mundo quarto passada, né? em 2022. Eliminou a Espanha, eliminou Portugal. É a melhor equipe africana atualmente. Nos últimos 27 jogos perdeu só um. E tem vários jogadores naturalizados, né?
Caso do Bobadilla, que é francês, o cabeludinho lá, camisa 6, jogou muita bola. Há 2 meses atrás estava jogando pela França Sub-21. Hoje está jogando a Copa pelo Marrocos. Acredito que não seria convocado mesmo pela França, né? Como tem dupla nacionalidade, resolveu jogar pro Marrocos. Enfim, falando do jogo, Saibari, igual o Eliano falou, abriu o placar lá. Eu acho que não foi um desmérito do Brasil, foi uma jogadaça, um belo passe no meio da defesa do Foi Marrocos, aos né? 20 do primeiro tempo, foi um erro ali, né, na lateral ali no campo de ataque do Brasil, do Paquetá, e perdeu a É, bola. mas eu acho que Ali foi aquela coisa, ali o cara perder a bola ali, tudo bem. O problema é o buraco que estava ali no meio-campo, o time fica em muito que exposto, né? tinha 3 jogadores do Brasil ali cercando o cara, mas o cara estava livre e deu, né, a bola enfiada lá Saibari. pro Saibari fazer o gol e os nossos zagueiros correndo atrás, né? Então, assim, o erro de posicionamento ali ficou patente e então é coisa que tem que corrigir rapidamente, Cadu. É verdade. Depois, o Brasil deu uma melhorada, ainda na segunda metade do primeiro tempo. E o Vinícius Júnior acabou empatando o jogo, né? Uma Aos jogadaça 31. individual. Se a gente for analisar, foram 11 minutos do Brasil atrás no placar. E atrás na bola também, porque só deu Não, isso que eu Marrocos, ia né? falar, é atrás do placar, mas atrás da bola, porque o gol do. Não sei o que vocês acham, mas o gol do Vinícius Júnior, que lembrou o Vinícius Júnior, né, do Real Madrid, ele jogou um primeiro tempo muito bom. Eu não me lembro dele ter feito um tempo sequer em outros jogos do Brasil tão bom igual fez agora, né, contra o Marrocos. Mas ele jogou muito bem primeiro. Depois no segundo tempo sumiu, mas no primeiro tempo ele fez para mim foi o melhor jogador do Brasil no primeiro tempo e conseguiu achar esse gol aí, porque era um momento difícil para o Brasil ali no jogo, né, Cadu? É verdade. E a gente tem que falar também dos gols perdidos, né? O Igor Thiago teve uma oportunidade de cabeça lá, acabou desperdiçando Ele errou a ali. bola, né? Ele não costuma errar aqueles gols. Não errou a temporada inteira. Ele não, Chega na Copa do Mundo, ele erra. ele não alcançou a bola, ele errou a bola, nem que ele O perdeu. Rafinha também teve uma jogada lá que ele chutou fraquinho no meio do gol, É. né? Teve algumas oportunidades para o Brasil ir ganhar o jogo, igual o Eliano falou. Acho que poderia ter ganho até. Só que eu não encaro 1-1 contra o Marrocos, o pior dos placares do mundo. Justamente porque a Marrocos também tá um nível bem superior tecnicamente comparado às outras seleções da Copa do Mundo. Coloca o Marrocos aí pelo menos entre os 8 melhores estão, pode ter certeza. E o grande erro do Ancelotti para mim no jogo foi não ter colocado o Endrick, né? O Endrick vem jogando bem todos os amistosos que esteve em campo. E eu não entendi muito porque não entrou ontem, sendo que o Brasil estava precisando. Mas enfim, outra coisa que eu quero destacar aqui é a parada técnica do primeiro tempo, né? Neymar dando bronca no pessoal, falando que Casemiro e Bruno Guimarães tinham que organizar o time, pedindo mais bola no Vinícius Júnior, e logo depois saiu o gol do Brasil, justamente com o Bruno, Casemiro armando e o Vinícius Júnior indo para cima, como ele tinha pedido. Teve uma leitura labial que mostra isso, e o Ancelotti elogiou muito isso, a liderança do Neymar na parada técnica. Inclusive é cotado até para iniciar contra o Haiti, tanto o Neymar quanto o Endrick. Ele vai fazer exames agora de manhã. Já tá liberado para treinar. Então. Já tá liberado para Não, treinar. mas ele acho que ia fazer exame para ver se ele ia jogar. Eles não vão falar, né, se ele vai É, jogar ou não. mas é exame de Então, rotina se ele que ele vai já fazer. vai para o treino, é um bom. Eu acho que ele só volta contra a Escócia. É o que eu acho. Eu Não, acho. contra o Haiti já é Mas, certo a volta dele, só que a gente não sabe se ele vai iniciar ou vai jogar 30, 40 então, minutos. eu acho que é bem provável que ele entre no segundo tempo É, contra o Haiti, só que provavelmente já com o jogo definido, né? Tomara, né? Tomara. E aí para estar contra a Escócia e principalmente, né, nas fases seguintes, porque nós vamos, provavelmente, né, a não sei que ele seja terceiro colocado do grupo, mas eu acho que não vai ser terceiro colocado. Ou é primeiro ou é segundo. Então, ou vai pegar a Holanda ou vai pegar Japão. Então, a pedreira vai ser grande já na próxima fase, com certeza. né? E eu preferiria até passar segundo, tá? Pelo chaveamento. Não sei se vocês Vou viram. falar para você, mas pelo chaveamento seria melhor para você ser terceiro. Melhor terceiro. Terceiro, né? Pelo Acho que terceiro chaveamento seria melhor isso. é entregar muito, né? Acho que É, segundo lugar. mas, Pra levar pelo menos as quartas ali é, numa seleção grande. Porque se passar em primeiro, todas as fases é pedreira. É Holanda, é Noruega ou Inglaterra,
Semifinal Argentina ou É Portugal. aquele negócio, né? Copa do Mundo não tem muito também como escolher e tal. É, Mas eu acho que no caso da seleção, é aquela situação de você ganhar tempo para o time encaixar. É aquela coisa, vamos continuar o máximo que der, para quando chegar na. Aliás, a Argentina fez isso, isso aí. né? Foi quase eliminado na primeira fase e tal, foi passando aos trancos e Cresceu. barrancos, pênalti e tal. E aí, pô, quando chegou na final, se ela não fizesse aquele futebol que ela apresentou na final, ela teria perdido para a França. É verdade. Então é questão de você ganhar tempo também para o time mostrar a evolução, né? A Argentina tem uma coisa que o Brasil até hoje não tem, né? Que é aquela raça de jogar pelo time, jogar pelo país. Os jogadores parece que não botam o pé 100% quando se trata de É, seleção brasileira. Então a Argentina é aquilo, os caras se matam dentro de campo, de fato, né? Se mata mesmo. essa já Paredes tirou uma bola contra a Holanda ali que vibrou, deu até confusão. é, Não sei se vocês lembram. é sim. Helena, é isso aí, né? Você comentou sobre um atleta aí também que eu achei que não foi bem, foi o próprio Paquetá. Paquetá é um das listas também, não só o Casimiro, Para mim ele foi um dos piores do jogo. Casimiro, Paquetá e o próprio lateral direito, que para mim não foram bem. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer para esse próximo jogo contra o Haiti. Porque tem que haver mudança naquele meio-campo do Brasil ali. Na própria frente também tem que haver alguma mudança. Se não houver mudanças, fica ruim pro Ancelotti com o Brasil. Que não pode ele pensar que o Brasil jogou mal e continuar com o mesmo time. Eu acho que o Brasil tem que haver mudança para que compre o Haiti. Às vezes, que nem te fala, às vezes é um time de menor expressão, não tem nada a ver. Você tem que ir com o melhor time que você possa enfrentar o Haiti e conseguir um placar bom contra o Haiti pela Copa do Mundo. Você falou, Cadu falou, tá quase todo mundo no Brasil falando a respeito dos atletas que estão melhores e precisam começar jogando. Vamos lembrar aqui como é que ele começou jogando. Ele começou com o Alisson, aqui não está na ordem mas vamos lá. Gabriel Magalhães, o Marquinhos. O Gabriel Magalhães, depois entrou o Danilo. O Douglas Santos, que eu ainda não consegui ver assim. Eu sei que ele já teve fases maravilhosas lá no futebol europeu, mas ele não está numa fase muito boa. Mas Teve foi o bola. Gabriel Magalhães que saiu ou foi o Ele, outro menino que saiu? o Douglas Santos Foi teve uma Banes. bola lá. Foi Banes que saiu. Foi o Banhes, é. É, Gabriel Magalhães não saiu, não. Ah, eles botaram errado aqui, tá É, errado no ó, vocês têm razão. ele não saiu, não. Saiu o lateral direito que entrou o Danilo. O, o Douglas Santos teve uma hora que ele chutou a bola para trás, não sei se vocês lembram disso aí. Quem? Foram dois lances laterais que ele falhou nos dois. Um ele foi dar um chutão para frente e chutou a bola para trás. Quem esse? O O lateral esquerdo, o Douglas Santos. Douglas Santos. Eu sei que ele não é ruim desse jeito, mas ele está realmente numa fase. Ele até melhorou depois no jogo, assim, em alguns momentos, mas teve momentos bizarros dele no jogo. É o próprio que Né? Alexander, eu acho que tem mais condições do que ele na Copa do Mundo. Mas o Ancelotti, que é o técnico, tanto é que ele nem jogou. Os cartões amarelos salvaram o Brasil, porque o Ancelotti, como bom italiano que é, e todo mundo na Copa está fazendo isso, né? O jogador com cartão é substituído. O técnico substitui logo em seguida com medo de ter um expulso com um nível, né, muito parelho das seleções. Então ele ficou com medo e aí, acho que nessa aí de tirar por causa de cartão, ele se salvou. Porque o Fabinho entrou muito bem, o Matheus Cunha nem tanto. Mas eu achei que o Fabinho, ele deu equilíbrio ali pro meio campo ali que estava faltando, né? Depois o Danilo entrou também, o Matheus Cunha entrou, Vinícius Júnior ficou até o final, autor do gol, Luiz Henrique também entrou no lugar do Rafinha, né? O Rafinha é outro mistério. Não, o Rafinha ficou até o Rafinha final. saiu, não. Rafinha ficou Rafinha até o ficou. final. Aqui a marcação deles está toda errada aqui, rapaz. O Thiago saiu. Foi o Igor Entrou o Thiago que saiu. atacante aí. Eles nem botaram, aqui tá tudo errado. E é do UOL, hein? Não tá nem o Igor Thiago aqui na escalação dos 11 iniciais. Por isso que eu tô. Não, o Igor Thiago tá jogando. Ele saiu jogando, né? É. Não, ele nem tá aqui, é isso que eu tô falando. Ele nem Caramba, tá aqui na relação do UOL. Copa do Mundo não tá? Brincadeira. O UOL errou feio aqui. E eu embarquei junto. Agora aqui tá certinho, ó. Agora eu fui numa outra página aqui de substituição. Aí agora tá certo. Alisson, Gabriel Magalhães, Ibanes, depois aí entrou o Danilo, Ibanes cartão amarelo, Marquinhos, Douglas Santos.
Bruno Guimarães saiu para a entrada do Danilo. Casemiro saiu para a entrada do Fabinho. Paquetá saiu para a entrada do Matheus Cunha. Agora aqui tá certo. O Vinícius Júnior ficou até o final, autor do gol. O Igor Thiago deu lugar para o Luiz Henrique e o Rafinha ficou até o final. Que eu também não entendo, aí que eu falo, né? Tudo bem que o Brasil teve aqui esses cartões e tudo mais. Eu acho que isso aí atrapalhou ele optar no final pelo Endrick. Mas não tem explicação ele não começar mais com o Endrick. O Rafinha não joga na seleção brasileira, não tem jeito. Ele é um jogador totalmente diferente do jogador que era no Barcelona, numa proporção que é parecida com a do Vinícius Júnior também. Mas o Vinícius Júnior joga alguma coisa na seleção. O Rafinha simplesmente não produz nada, cara. É impressionante como ele não vai com a camisa da seleção, é impressionante. Então, assim, já tem que ter coragem, o técnico, de botar o cara na reserva. Porque às vezes ele entra depois e entra bem. Se for invertido o negócio, o Endrick começa jogando, aí depois de um 30, né, do segundo tempo, bota o Rafinha, o Rafinha entra bem e tal. Mas o certo é que com esse, eu acho que vocês vão concordar comigo, esses 11 que iniciaram a Copa, não pode mais voltar esse time que começou jogando a Copa. Os 11 Porque aí contigo, não. mesmo que seja contra o Haiti. Porque o Haiti não vamos precisar fazer saldo de gol, né? Os 11 eu não digo, mas ali tem. Pode trocar pelo menos 4 jogadores para voltar contra o Haiti. Que nem o próprio Marquinhos e o Gabriel Magalhães, que é o zagueiro, né? E ele estava até falando fantástico ontem junto com o Hulk, no programa do Hulk. Tava comentando com ele, mas o gol foi falha dele. A bola foi, o Paquetá perdeu, o cara lançou no meio da zaga, não só entre ele e o Marquinhos. Os dois não acompanharam. Exatamente, entre ele e o Marquinhos foi que saiu, o Alisson saiu e jogou por cima, que foi o gol do Marrocos. O Alisson é outro também que não faz uma defesa milagrosa, que a gente fala aqui, né? Nós estamos mal acostumados com o Fábio, né, Cadu? O Fábio pegaria aquela bola cara a cara lá. Porque ele ficou assim, ele fez o que não deveria ter feito. Ele saiu, depois recuou. Ou ele sai de uma vez para ficar na frente da bola, atrapalhar, né, a finalização, e principalmente do jeito que foi, né? Do toquinho. Ele saiu, parou, voltou. No que ele voltou, o cara tocou. Então, assim, o Alisson eu acho um goleiro. Realmente eu não consigo gostar do Alisson como goleiro. Eu respeito quem gosta, né? Ele tem histórico, né? Já tem Copa do Mundo na seleção e tudo. Mas para mim é aquele tipo do goleiro que não vai. É igual era o Marola no Santos lá O Marrocos foi um grande goleiro. nem no tamanho ele é, porque ele era baixo. Além de ser baixinho, ainda às vezes ele fazia defesas milagrosas, mas não tem jeito, rapaz. O goleiro ele tem que ser aquele cara que faz milagre, em Copa do Mundo principalmente. O cara tem que fazer milagre. O Alisson não tem uma bola que ele faça uma defesa. Você fala, pô, a bola é difícil. Bola cara a cara com ele é gol. É impressionante. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? É por isso que eu falei para você aqui no programa. Eu prefiro o Weverton no gol do que o Alisson. Não tem nada Isso eu também com o prefiro. segundo goleiro, mas o técnico é o Ancelotti, é ele que escolhe. Eu acredito que o Alisson volta contra o Haiti de novo. Não deve tirar o goleiro, mas é a opinião do Ancelotti. Ele acha que o Alisson é melhor, então fica o Alisson. Se bobear, o Alisson vai jogar as partidas todas aí pela Copa do Mundo. Cadu, você manja mais de Eu futebol acho que vai Ederson internacional? para esse jogo. Vai Everson? Eu acho que vai iniciar com o Ederson. Tem uma dúvida entre ele Será e o que ele vai ficar Ederson. revisando o goleiro? Tem Copa do Não, acho Mundo? que não. Acho que só vai entrar Alisson e Ederson mesmo. Acho que o Everton dificilmente joga a Copa. Seria mais Ele terceiro é goleiro. terceiro goleiro, né? Então, Agora o Alisson e o Ederson, inclusive nos amistosos, né? O Ederson também veio jogando, os que estavam disponível. E é isso. Vocês falaram do Paquetá, eu tirando a falha, né? Foi horrorosa. Não achei uma partida tão ruim, não. E que ele achou umas bolas ali boas, invertida de jogo, fez umas jogadas bonitas. Não achei uma partida tão horrível, não. Claro, não foi boa, né? uhum. Mas assim, eu acho que mediano, uma nota 6 Eu ali acho pra que ele. ele é outro que pode, numa eventual substituição, render melhor do que entrando jogando. Porque ele não está Isso que eu entrando ia falar. jogando Eu acho que ele do sendo aquele banco, Paquetá que saiu do Flamengo. Eu acho que nem quando ele voltou para o Flamengo agora, ele não acho que ele voltou como era, né? saindo do banco, ele tá rendendo mais na Então, seleção brasileira. exatamente. Aí você tem o Danilo Santos voando, você tem outros jogadores que poderiam estar. E tem a questão de você pegar equipes fortes, novas,
né? Porque você não pode pegar. Casemiro já tá envelhecido. Para mim, ele mostrou que ele é importante no posicionamento, mas quando o Brasil está sem a bola, fica complicado, dependendo Eu, do campo. E eles erraram muito passe também, né? A seleção mas errou muito passe. isso aí é um pouco do estilo de jogo do Ancelotti, tá? Porque no Manchester United ele fez uma excelente temporada, inclusive defensivamente, jogou muita bola. E eu acho que o meio-campo do Brasil tá muito exposto jogando desse jeito. Fica só o Bruno Guimarães e o Isso. Casemiro para marcar quatro jogadores. E o Casemiro não tem aquele pique, nunca teve, na verdade, né? Nem É. no auge da carreira dele, ele foi um jogador rápido. E acaba comprometendo muito, só com o Bruno ali ainda marcando, que é um jogador rápido. E é isso, eu acho que o Ancelotti está comprometendo muito com esse estilo de jogo o futebol do Casemiro. Casemiro foi um dos artilheiros do Manchester United na temporada, sendo volante, né? E agora anunciou que vai sair, a Eu, torcida tá fazendo até greve eu, para ele ta- que eu, fique. tava, eu tava achando que ele ia. Esse negócio dele falar que ele ia jogar no 4-2-4, né? É, Pô, 4-2-4 jogava nos anos mas, 50, 60, mas com 4-2-4. a bola o Brasil tem jogado assim, né? Sem Então, a bola recua o Paquetá, mas com a mas é bola tem esse, jogado. tem jogado assim, mas tem errado passe pra caramba E fica e exposto. fica exposto. Aí compromete Vamos ele. lembrar os gols que o Brasil sofreu contra a França aí no amistoso lá. Você pega um time mais qualificado igual a França, o cara dá um toque na bola, já põe o O, cara na cara do gol do Brasil. o Ancelotti Um toque lá no meio campo. tem Uhum. que botar na cabeça dele que é não é o Tchouaméni, é o moleque lá correndo. Não é o Real Madrid, é o Brasil, vamos dizer assim. Porque no Real Madrid ele jogava assim também e deu certo. O Casemiro nem aqui em São José dos Campos, aqui, né? Que é a terra dele, né? Quando ele era garoto, ele corria Nunca correu. do, Nunca do, do correu. jeito que o Ancelotti tá pensando que ele corre, né? Nem aqui em São José dos Campos ele corria desse jeito, com 15 anos de idade. É isso aí. Mas ele precisa realmente repensar essa questão do meio-campo aí. Mas eu acho assim, o Danilo Santos não tem como deixar esse cara fora do time, pela jovialidade, pela criatividade. É um cara que entrou, não sentiu em nada o peso da camisa da seleção brasileira. Então, esse aí já tem que começar assim. Esse não pode ficar fora do time. Então, Ah, você tem que pensar num Paquetá, no evento, assim, o outro time já cansado, colocar o Paquetá no segundo tempo. A mesma coisa vale para o Rafinha, eu acho. O Brasil tem que começar com o Luiz Henrique, tem que começar com o Endrick, entendeu? E depois, Matheus Cunha, cara, você vê, ele é muito esforçado, mas também não vai. não vira, Tu, né? tu não vai, não tem como. Contra o Haiti, inclusive, tá cogitado jogar com dois meio-campistas só. É isso que a gente tá falando aqui. Jogar com quatro na frente. É onde poderia entrar o Endrick e o Neymar, inclusive. O Endrick pelo Igor Thiago, um pelo outro, ia sacar um do meio-campo para entrar o Neymar. Eu Você, acredito que seja até o Casemiro. você fazer Jogaria com isso, Paquetá e Bruno Guimarães. você fazer isso contra o Haiti, tudo bem, né? Até precisa, né, Helena, Uhum. Vai pra frente, né? para poder ir para frente. É. Mas eu Mas eu acho que é acho que tem que desnecessário. fazer isso aí, tem que testar isso aí contra o Haiti para ver depois o que Ah, que faz. Porque a Escócia também não é tão forte assim. A mas eu Escócia, acho a Escócia forte. Eu acho que o Haiti não é também bobo não, assim. eu digo que ela não é forte ofensivamente. Ganhou do Haiti por 1-0 só, né? Sim, Então sim. isso foi muito bom para o Brasil e foi bom né? Foi Vale bom lembrar que a Escócia classificou em primeiro do grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo. é, Foi uma das melhores foi seleções. a seleção surpreendeu, né? Foi que Alguns que surpreendeu. É uma surpreenderam equipe mais lá. bem montada. Eu acredito até que passe em segundo Eu lugar. não vejo ela com potencial assim ofensivo. Com certeza, ela defensivamente é como sempre, né? Vai dar trabalho para o Brasil, não tem nem dúvida. Tem um pouco mais qualificada, mas eu acho que o Brasil tem que testar com a Haiti e depois com ela também, Eu dependendo acho que do teria, caso, né? teria que entrar com o Bremer, tem que trocar o goleiro mesmo. Vamos ver com o Ederson como que vai ser. Entra com o Bremer, que fez uma excelente temporada pela Juventus, um zagueiraço. O e o Magalhães também, excelente temporada, inclusive finalista de Champions League, os dois, né? Mas não vira os dois na seleção. Não dá, Tem não que vai. testar o Bremer. Os laterais tem que trocar também. Tem que testar o Alexandre, o Danilo, que entrou bem, inclusive, né? Achei que o Danilo entrou bem na partida. O Danilo Santos, não entendi até hoje porque que não inicia como titular. Acho que é É, o não momento dá dele para iniciar entender. agora. E o Endrick tem que jogar, esse moleque tem que jogar. Todos os jogos aí que ele participou nos amistosos, quando ele não participou de gols, ele fez alguma coisa, né? Buscou. Então acho que tem que jogar. E eu não culpo o Matheus Cunha, viu? O Matheus Cunha vale lembrar que ele não foi convocado para ser 9. Ele não joga de 9 no Manchester. É.
Entendeu? Ele joga de um falso 9, um 10 ali, na verdade. Quem joga de 9 lá é o Sesco. E eu acho que o Ancelotti convocou ele pelo momento, mas não jogando na função que ele quer que ele jogue. Se o cara tem que ir pela posição que ele tem jogado, né? Acaba queimando o cara e o Matheus Cunha não vinga, não vira por causa disso. Eu acho que se ele jogar um pouquinho atrás, entrar com o Igor Thiago e ele rende mais. Que é assim que ele joga no Manchester United. Heleno. É que nem o Cadu falou. Pra mim, ele tem que jogar. Não só esse Danilo dos Santos tem que entrar no time. Danilo dos Santos não podia ficar fora, não. Então, pra gente quem sairia? O Paquetá sairia. Opinião minha, o Paquetá sairia devido a início falou a situação dele. Ele não vem bem pro Flamengo, foi o valor mais alto que o Flamengo contratou. Um absurdo que o Flamengo pagou pro Paquetá. Então, pra mim, ele tem que mudar. Agora o Henrique tem que entrar, o Luiz Henrique tem que entrar e o próprio Vinícius Júnior. Mas aí teria que jogar com 4 na frente. E esse Magalhães, pra mim, teria que jogar o atacante lá do Brasil no lugar desse atacante que saiu, né? E praticamente a lateral, que nem ele falou, o Danilo joga, e o Alexandre jogaria na lateral esquerda pela equipe brasileira. Agora, quanto à questão da defesa, que nem falou o Bremer entrar, aí a questão do Ancelotti, porque houve a falha ali dos dois, tanto do Marquinhos como do Gabriel, que foi o gol do Marrocos. Então, agora a questão do Ancelotti pode colocar até o Bremer no time, vai trocar o goleiro, que nem o Cadu falou, não vai ser o Alisson, vai ser o outro. Então vai ter mudanças, vai ser várias mudanças que vai ter na equipe brasileira para enfrentar o Haiti. Bom, conforme eu mencionei rapidamente aqui, a Escócia ganhou de 1-0 só do Haiti. Está todo mundo esperando que o Haiti seja o saco de pancada do grupo e que pode definir, né, a classificação das equipes, tanto em relação aos dois primeiros, que já vão estar garantidos, como também do eventual terceiro colocado, que pode tentar ficar entre os 8 melhores terceiros colocados ali. Eu não vi o jogo Escócia e Haiti. Se vocês viram, eu gostaria que vocês. Porque é importante, né? A gente saber o que o Brasil vai ter pela frente aí. É que nem você falou, o Haiti venceu por 1-0, viu o jogo, foi 1-0, que nem você falou, o Haiti é uma equipe que entrou para perder de pouco. Mas que nem o Cadu falou, o Haiti não é time para perder de pouco, não, é time que joga direitinho, pegou a Escócia, perdeu por 1-0, que nem você falou, pro Brasil foi bom esse resultado de 1-0. Que nem o Cadu falou, para mim, os primeiro e segundo colocados também é Brasil e Marrocos, que classifica na equipe brasileira. A Escócia pode entrar na terceira colocação, que a Escócia vai pegar ainda o Brasil e vai pegar Marrocos. Então, eu acredito que a Escócia pode entrar na terceira posição no grupo do grupo C da equipe brasileira. Mas eu acredito que a Escócia 1-0 para ele foi pouco, teve que fazer mais gols e acabou não fazendo. E esse placar para a Escócia 1-0 foi pouco pelo que apresentou a Escócia. Então, vamos esperar agora os resultados aí. O Brasil joga na sexta-feira contra o Haiti. E o Marrocos pega a Escócia também. Não sei se é na sexta-feira também aí que o Marrocos joga contra a Escócia. Mas a questão toda é esperar que esses dois times vençam, não só o Brasil como o Marrocos, que vençam e depois o Brasil pega a Escócia e o próprio Marrocos pega o Haiti. E ali praticamente vai se definir ali, o primeiro colocado da chave C da Copa do Mundo. Cadu. Olha, eu acho que a Escócia passa até à frente do Marrocos. Eu acho que se não passar em primeiro, passa em segundo a Escócia. Eu tenho acompanhado os jogos da Escócia nas eliminatórias. Tem jogadores, assim, não é aquele time de encher os olhos, né? Mas é um time que tem jogado há 3, 4 anos já juntos. Tem jogadores ali que desequilibram. O McTominay do Napoli, um excelente jogador. O Adams, atacante, excelente jogador. Os dois laterais são muito bons, tanto do Brentford como o lateral esquerdo do Liverpool, que é o Robertson, né? Então tem um time bem entrosado e bem taticamente, vamos dizer assim. Eu acho que o Marrocos também é uma excelente equipe, só que se tivesse que palpitar hoje, eu acho que a Escócia passa na frente do Marrocos ainda. O Marrocos passa em terceiro. E o Haiti é aquele, que o Eliano falou, né? A equipe que entrou para tentar ser uma surpresa ali, mas bem difícil. Nível técnico muito abaixo das outras. Ficou barato o placar de 1-0 para a Escócia. Acho que teve um pênalti perdido da Escócia ainda, né? Não lembro, não lembro. Teve uma partida que teve um pênalti, acho que foi a Escócia, não lembro. Mas enfim. É, e o Brasil, vamos ver esse Brasil alternado para ver como que vai enfrentar o Haiti.
Só que eu não espero, se o Brasil não fizer 2 gols rápidos, um gol ali no começo do jogo, eu não espero uma partida fácil, não. A gente vai jogar fechadinho no contra-ataque. Contra a Escócia deu pra ver que tem uns jogadores rápidos ali, né? Que é o Pierrot, não vou recordar o nome do atacante. Mas não é um time também, vamos entrar pra golear, meter 5, 6. Melhor que o Coração é. Isso eu posso garantir. Pelos amistosos que vinha fazendo, melhor que o Coração é. Vocês acham que esse grupo do Brasil classifica três? Pelo que o Cadu tem falado da Escócia, aí é bem provável, né, Leandro? Que nem a gente falou, a Escócia venceu por 1-0, que eu falei, o placar para ela foi magro. Que nem o Cadu falou, a Escócia é uma grande equipe. Mas eu acredito que a Escócia não ganha nem do Marrocos nem do Brasil. Opinião minha, que nem o Cadu falou, tem a opinião dele, de repente a Escócia pode ser o primeiro do grupo. Mas eu acredito que o primeiro colocado ou é Brasil ou é Marrocos do grupo C. Mas independente disso, o próximo jogo do Marrocos é a Escócia, vão jogar os dois para saber o resultado dos dois, para saber a situação, porque a Escócia com esse empate, o Marrocos com o empate do Brasil, houve 2 empates, então dali já sai praticamente, o que vencer já sai praticamente classificado para outra fase. Mas eu acredito que vai ser um grande jogo, Marrocos e Escócia. E o Brasil enfrenta o Haiti, que nem o Cadu falou, o Haiti não é time bobo, não. Mas que nem comentou, o Haiti é um time que entrou para perder de pouco. Mas como ele falou, o time vem jogando muito bem, o Haiti vem jogando amistosos, vem jogando muito bem. Com essas mudanças que o Brasil vai fazer, eu espero que o Brasil possa fazer gols e possa sair com um placar até. A gente fala elevado no bom sentido, que hoje o Brasil entrou com uma equipe muito abaixo que a gente esperava, mas eu acredito que o Brasil possa vencer o Haiti por uns 3-0 aí, nesse jogo contra o Haiti. A segunda rodada, né, nós vamos ter, vai ser na sexta-feira, né? Às 19 horas, a Escócia enfrenta o Marrocos. O Brasil já vai ter uma baia. É bom que eles jogam na frente do Brasil. O jogo do Brasil é às 9h30, né? Contra o Haiti. E pelo menos o Brasil já entra em campo sabendo mais ou menos Placar. o placar aí desses dois aí, que vão estar brigando diretamente por vaga com ele, né? Então, acho que o Brasil levou a melhor nessa questão aí de jogar depois, né, de Escócia e Marrocos. É que nem você falou, se o Marrocos empatar com a Escócia, os dois vão ficar com 2 pontos. O Brasil, se vencer, vai a 4 pontos. E o Brasil enfrenta o último jogo, que é a Escócia. Então, o próprio Marrocos vai enfrentar o Haiti. E dali, praticamente, vai sair o primeiro colocado da Copa do Mundo desse grupo, que nem você falou. O Brasil vai pegar pedreira. Vai pegar Holanda ou Japão. Duas grandes equipes. Vamos comentar daqui a pouco do Japão. O Japão conseguiu empatar. Mas o Japão é uma grande equipe, conseguiu fazer grande jogo, o Japão contra a Holanda, e aconteceu o placar 2-2. Mas o Brasil tem que fazer a parte dele contra o Haiti, vencer o Haiti, e terá que o próprio Marrocos vença a própria Escócia, ou empate. Mas o Brasil, primeiro que você falou, o jogo é depois, o Brasil é 9h30, o outro jogo do Marrocos é antes, então a gente espera que sejam 2 grandes jogos na Copa do Mundo pelo Grupo C. Vamos então para o grupo D, que é o grupo de Estados Unidos, Austrália, Turquia e Paraguai. Nós tivemos jogos ontem e anteontem, né? Os Estados Unidos surpreendeu, assim como o Paraguai também. Os Estados Unidos favoravelmente, o Paraguai foi uma decepção para mim. É Turquia e Áustria. E depois Austrália e Turquia. A Austrália venceu a Turquia por 2-0 no dia 14, mas no dia 12, antes até, né, do Brasil jogar, os Estados Unidos goleou o Paraguai por 4-1. Foi uma surpresa muito grande, porque o Paraguai, né, nas últimas Copas, tem sempre primado por uma defesa boa. Mas tomou de 4 dos Estados Unidos, que mostrou uma evolução tática muito grande. Eu vi boa parte do jogo, mas a defesa do Paraguai realmente decepcionou demais, o Eliano. Não tem dúvida, eu fiquei surpreso, que até falei para você que o Paraguai vencia os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos deu um show de bola no Paraguai. Vencia por 3-0, depois o Paraguai conseguiu fazer um gol, 3-1, e no finalizou o jogo, os Estados Unidos fez 4-1. Mas os Estados Unidos jogou muita bola. Para mim, Ricardo, foi o melhor jogo que teve até o momento, que foi Estados Unidos e Paraguai. Que nem poder falar da Alemanha, que venceu o Curaçao, né? Curaçao por 7-1. Mas eu acredito que Estados Unidos e Paraguai, para mim, foi o melhor jogo da Copa. Por enquanto, para mim, a minha opinião, para mim, os Estados Unidos jogou muita bola contra o Paraguai.
E os Estados Unidos tem que fazer a parte dele agora, que com essa vitória sobre o Paraguai, praticamente ele já garante um pouco a classificação para outra fase da Copa do Mundo. Cadu, o Paraguai decepcionou muito. Decepcionou muito, até porque nas eliminatórias não vinha tomando muitos gols, né? Sempre, até contra Brasil e Argentina. É. Inclusive ganhou da Argentina por 1-0. É, né? E é o que o Eliano falou. Acho que se for pegar um time individual, se a gente for analisar individualmente na primeira rodada aí, realmente os Estados Unidos foi o melhor time. Mesmo a Alemanha ter feito 7-1, acho que em níveis técnicos e tal, a Alemanha é bem superior. E os Estados Unidos demonstrou contra o Paraguai um nível muito. Eu não esperava isso. Confesso que eu não esperava um jogo tão amplo assim da equipe americana. Em termos de melhor jogo, acho que se pegar os dois times, acho que Coreia do Sul ainda e República Tcheca fica um pouco à frente. E é isso. Acho que o time do Pochettino tá muito bem entrosado. Tem um excelente treinador da equipe americana. Uhum. Pochettino é finalista de Champions League, já ficou entre os 3 primeiros ali no campeonato inglês. Hoje está comandando a equipe dos Estados Unidos e não é bobo, não. Se não me engano, foi 2 vezes finalista, inclusive contra o Liverpool em 2019. É um excelente treinador. E a equipe americana tem uns jogadores ali para se destacar, né? Caso do Tillman, excelente jogador, Balogun, atacante do Mônaco. Tem o Pulisic, jogador do Milan. Ia, né? Que tava na Juventus. Acho que agora tá no Lens. Enfim, é uma equipe boa. Julian Dash, lateral direito. É uma equipe muito boa, bem montada também. É, não deixou de ser surpresa também a Turquia perder para a Austrália. Eu, sinceramente, não estava esperando isso, não. É porque é aquela situação que eu sempre falo, né? Eu não acompanho também tanto assim para futebol europeu. Cadu talvez não tenha se surpreendido, mas eu fiquei surpreso com a vitória da Austrália sobre a Turquia, Leandro. Eu também fiquei surpreendido com essa derrota da Turquia para a Austrália, 2-0, sendo que a Turquia, para mim, tinha muito mais time que a Austrália. E a Austrália venceu por 2-0 a equipe da Turquia. Para a equipe da Turquia isso não foi legal, porque praticamente a outra fez 3 pontos, ela tem 0 pontos. Então, praticamente a Austrália com esses 3 pontos que ela fez, para ela foi excelente. Agora que foi vamos botar uma zebra aí, que foi que a Austrália vencer a Turquia por 2-0. E com esse placar aí, praticamente a Austrália e o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é o líder com uns 4 gols que ele fez sobre o Paraguai. Então vai ter um jogo bom entre a Austrália e Paraguai que vão se enfrentar ainda. E a própria Turquia que perdeu, né? Então tanto a Austrália como a Turquia vão enfrentar o Paraguai. E o Paraguai pode até entrar na terceira colocação, devido a esse placar que levou de 4-1 dos Estados Unidos. De repente pode até ficar difícil para o Paraguai para entrar para outra fase da Copa do Mundo. Assim como ganhar. Quer acrescentar alguma coisa? Pode ir. Não, eu fiquei surpreso também. Ah, A equipe da Turquia é muito mais forte que o. Não é pouca coisa, não. É muito mais forte que a Austrália. Surpreendi muito a Austrália ter ganhado esse jogo. A Turquia, pra mim, ó, se não for a melhor seleção do grupo aí, briga ali pra ser, porque tem um time muito bem montado, Calhanoglu da Inter de Milão, Arda Güler do Real Madrid, né? O atacante lá do Benfica, eu não vou recordar o nome. Enfim, a Austrália surpreendeu todo mundo. Acho que ninguém apostaria na Austrália nesse jogo. com certeza. Os próximos jogos desse grupo, lembrando que Estados Unidos lidera, conforme a Eliano falou aí, com 3 pontos, com a goleada. A Austrália é segundo também com 3 pontos, com 2 gols de saldo. Turquia e Paraguai se complicaram. Assim, o que eu ia dizer era isso. Assim como uma vitória por goleada pode garantir uma seleção como terceira melhor colocada, né, entre as 8 melhores, uma goleada basicamente já atrapalha muito em uma classificação, se for depender de saldo de gols e tal. Se ela ganhar os 2 próximos jogos, tudo bem, aí tranquilo. Os próximos confrontos dessas equipes serão em 2 dias distintos. No dia 19, os Estados Unidos pega a Austrália e no dia seguinte, dia 20, a Turquia enfrenta o Paraguai. O Paraguai pegou uma pedreira que nem jogou. Cadu, uma excelente equipe da Turquia, perdeu por 2-0.
Acredito que a Turquia vence o Paraguai nesse Eu próximo jogo acho que o aí, Paraguai já vai ser eliminado na segunda rodada, já, infelizmente, né? a não ser que, bom, e dependendo do placar, né? Porque se ele levar 4-1 e perder mais um jogo, vai aumentar os gols que ele levou, né? Então a Turquia tem que vencer o jogo, para ela perder o 2-0, ela precisa vencer para fazer os 3 pontos. E a própria Austrália que vai enfrentar os Estados Unidos. E para mim, os Estados Unidos vence a Austrália aí. Nesse jogo, os Estados Unidos iria 6 pontos. E o próprio a Turquia vence o Paraguai. No caso, ficaria com 3 pontos. Não só a Turquia, como a Austrália ficaria com 3 pontos. E o Paraguai ficaria na última colocação com 0 ponto. Quer falar mais alguma coisa desse grupo? No grupo E, é o grupo da Alemanha. Alemanha, o pessoal foi ficar cutucando a onça com vara curta lá, né? Em vez de tomar o gol, ficar lá quietinho, ficar, entendeu? Ah, tá bom. Tomou o gol com o quê? Com 5 minutos, né? Aí os caras empatam. Aí, né, a gente já pensando que o gol de 5 minutos já ia demonstrar aí uma provável goleada. Aí os caras vão e empata. Curaçao empata. Aí, meu amigo, mexeu com a alemãozada lá, o bicho ficou feio, Desandou, Cadu. né? Desandou, Cadu. É. É o começo do jogo ali. A Alemanha o jogo inteiro foi superior, né? Curaçao puxando ali os contra-ataques. A Alemanha joga, não vou dizer igual, mas parecido com a seleção brasileira. Só que, claro, taticamente está muito acima. Só que joga com os dois zagueiros expostos, com a linha de dois ali quando tá com a posse, e 4 atacantes na frente. Com o meio-campo sempre pisando na área, né? Que é o Musiala. E eu achei que foi uma partida, assim, tecnicamente a gente é inquestionável, mas bem ampla. A equipe alemã aí dá pra ficar de olho nessa Copa do Mundo. É, o Musiala, o próprio Musiala, o Wirtz, são excelentes jogadores. Esse Undav, o jogador do Stuttgart aí, deu pra ver que é fazedor de gol, né? Bancou aquele cara que tá no Newcastle, o grandalhão lá. Enfim, acho que em relação a essa partida não teve muita surpresa, não. Eu já esperava uma goleada, não esperava 7, mas esperava que a Alemanha fosse golear mesmo. Você esperava 7-1 ele? Esse placar te lembra alguma coisa? Não? Hum. Você vai me lembrar logo do jogo do Brasil, né? Mas eu quero enfrentar a Alemanha na final. Se der para cair Alemanha e Brasil, eu quero a Alemanha. É. Não, eu quero a Alemanha. Você tá louco? Vou lembrar de 7-1, nós vamos meter 8 nela agora. Ah, você tá louco? 7-1 foi um absurdo. Levamos praticamente 3 ou 4 gols seguidos. E aquele placar que o Brasil levou esses gols praticamente matou a equipe brasileira. Foi quando ele foi desclassificado pela Alemanha. O maior placar que o Brasil já levou, acho que da Alemanha, esse 7-1. E praticamente eu acredito, eu queria pegar a Alemanha na final, independente do placar. Porque o Brasil enfrentou a Alemanha uma vez, foi 2-0, 2 gols do Ronaldo, né? Nós já fomos campeão mundiais, né? Mas futebol dentro do Uma campo, que a gente fala, curiosidade, né, dos dois nunca terem se enfrentado em Copas do Mundo, em final. nunca tinha se enfrentado. Foram se enfrentar Ah, logo na tá. final. Aquele jogo foi final. Então, a primeira vez que eles se enfrentaram em Copa do Mundo foi exatamente numa final que o Brasil ganhou. Aí da segunda vez, né, a gente tem péssimas recordações, né? Não tem dúvida. Bom, os próximos jogos. Mas o outro jogo da Alemanha foi 7-1, o outro jogo foi o. Então, aí esse jogo eu assisti, foi o jogo de ontem que eu mais consegui assistir, assim, boa parte dele. Eu nunca vi um resultado tão injusto. Foi o Fazia Equador? tempo que eu não via. Para o Equador. Equador jogou melhor a maior parte do jogo. Não estou querendo desmerecer Costa do Marfim, não, que Uhum. também. Mas o Equador perdeu muito gol. Deu 2 bolas no travessão. Dominou a maior parte da partida. E no final do jogo toma um gol, né? Então eu achei assim que o placar foi muito duro para o Equador. Para os torcedores do Equador deve ter sido uma tristeza imensa. Mas Costa do Marfim festeja, Helena. Não tem dúvida, que nem você falou. O Equador jogou muito melhor que a Costa do Marfim. Houve 2 bolas na trave. E o jogo, praticamente, o juiz tinha dado acho que 6 minutos. E o juiz passou, acho que ele chegou a estar até 8 minutos. E o pessoal preocupado, que ele vencendo por 1-0, para ele é bom. Se não me engano, o Equador perdeu que faz muito tempo que o Equador não perdia. Perdeu para o Costa do Marfim. E esse resultado para o Equador não foi bom. Apesar que a Costa do Marfim não é grande equipe.
porque o próprio Equador ainda vai enfrentar os Estados Unidos, não é? Equador enfrenta os Estados Unidos. É. É. Então, o Equador vai enfrentar os Estados Unidos e o Costa do Marfim enfrenta o Curaçao. Então, o Costa do Marfim deve vencer o Curaçao e o Equador, rapaz, vai pegar pedreira que é a Alemanha. Então, praticamente aí, acho que o Costa do Marfim se classifica na segunda posição pelo grupo da Alemanha aí na Copa do Mundo. O Equador vai ter na segunda rodada um refresco, né, vamos dizer assim, porque ele vai pegar exatamente Curaçao. Mas antes tem um jogo da Alemanha, o jogo da Equador e Curaçao vai ser no dia 20, às 9 da noite. E às 5 horas, né, antes do jogo, vai ter Alemanha e Costa do Marfim. Que aí também, né, pelo que Costa do Marfim apresentou contra o Equador, não merecia vencer. Eu acredito que a Alemanha já também, basicamente, já encaminha a classificação dela nesse jogo aí, Helena e Cadu. É que nem você falou, a Alemanha pega a Costa do Marfim, que venceu o Equador por 1-0, sendo que o Equador merecia não perder o jogo, acabou perdendo por 1-0. E o Costa do Marfim, acredito que a Alemanha vence a Costa do Marfim e o próprio Paraguai vence o Curaçao e praticamente ficaria com 3 pontos, não só ele, como a Costa do Marfim, e o próprio Equador ficaria com 0 ponto. Que o Equador vencendo o jogo, aí sim, aí muda a história do jogo. Mas é muito difícil aí o próprio Equador classificar entre os dois melhores colocar do grupo da Alemanha. Porque praticamente depois o Equador ainda vai enfrentar a Alemanha, que é o último jogo da Alemanha. Então, um grande jogo, a Alemanha quer vencer para ser a primeira colocada do grupo. E acredito que vai ser muito difícil para o Equador conseguir essa classificação no grupo da Alemanha. É mais ou menos por aí mesmo, Cadu? É, eu acho que se for passar vai ser em terceiro lugar, né? Vai ter que tem que buscar um empate ali contra a Alemanha, que é difícil, mas eu acho que tem chance. Acho que se empatar um jogo e ganhar outro, 4 pontos tem chance ali de estar entre os oito, é oito, né? É. Melhores terceiro colocados. E acho que tá se desenhando esse grupo aí. Acho que a Alemanha classifica em primeiro, Costa do Marfim em segundo, e se for classificar em terceiro, o Equador. Acho que o Equador fica na terceira colocação nesse grupo aí. Vamos passar para o grupo F, então, que ontem nós tivemos, né, também os dois jogos. Infelizmente eu não consegui assistir Holanda e Japão, às 5 da tarde. O empate, né? A Holanda estava ganhando até o finalzinho ali, o Japão empatou no finalzinho e também depois Suécia goleando a Tunísia, demonstrando aí muita força. E engraçado que a força da Suécia foi avançando no transcorrer do jogo, ela foi melhorando à medida que o jogo ia transcorrendo e chegou nesse 5-1. Eu queria ouvir a opinião de vocês dois a respeito desses confrontos aí do grupo F. Outra equipe que não é de levar muito gol, a Tunísia, né? Acabou sendo goleado, assim como o Paraguai. Foi uma surpresa o placar elástico, mas eu esperava a vitória da Suécia. Ter uma seleção melhor, mesmo ter sido classificado aí na repescagem, né? Uhum. E tem jogadores bons como o Gyökeres, Isaac, os dois fizeram gol, dois jogadores excelentes. Eu acho que a vitória foi merecida, né, William? Da Suécia. Claro, pelo placar, sim, ficou bem, bem fora do que se esperava do jogo, mas eu acho que a Suécia venceria mesmo o jogo. Sei, o que você pensou desse confronto? É que nem você falou, um placar muito elevado, né? A Suécia venceu a própria Tunísia por 5-1, placar muito dilatado, eu acredito. O empate da Holanda contra o Japão por 2-2, que nem o Japão perdia por 2-1 para a equipe da Holanda. E no finalizar do jogo, o próprio Japão conseguiu empatar o jogo. Isso para eles foi excelente resultado com empate. Só que a própria Suécia vai pegar pedreira agora. Vai pegar não só a Holanda, como o próprio Japão. Mas eu acredito que passem daí, passa tanto a Holanda como o Japão para outra fase. E a própria Suécia entraria na terceira posição do campeonato para
para a Copa do Mundo de 2026. Mas é o que a gente espera. Então, a gente espera grandes jogos dessas duas equipes que se empataram 2-2 e a Suécia, o próximo jogo dela, o Ricardo vai falar que é o próximo jogo da Suécia que vai enfrentar. Mas eu espero um grande jogo para a Suécia, que possa até conseguir até um empate com o próximo adversário dele, que seja ou Holanda ou o próprio Japão, para que ela praticamente possa se garantir para outra fase da Copa do Mundo. Mas a gente espera um grande placar, não só do Japão como da Holanda, para que possa se classificar. Então a própria Suécia vai enfrentar a pedreira aí, não só a Holanda como o próprio Japão. Então acredito que deve classificar não só a Holanda como o Japão para outra fase do campeonato da Copa do Mundo. Eu acho que, também acho que passa três nesse grupo também. Só que eu acho que dificilmente tanto a Holanda como o Japão golear é, a Tunísia como a Suécia goleou. Acho muito difícil. Por esse fato, eu acho que a Suécia, pelo menos em segundo lugar, conseguiu garantir ontem com a goleada. A não ser que perca mesmo os dois jogos, né? Para Japão e Holanda, acho que pelo menos um dos dois aí consegue um empate. E vai ser um grupo bem equilibrado ali. Até a primeira colocação do grupo. Acho que não tá nada garantido, tanto para a Holanda como para o Japão. São duas equipes ali que mostraram ontem, né? Um equilíbrio muito grande. E a Suécia não fica atrás, não. Porque até a primeira colocação do grupo é difícil aí da gente falar. Acho que tá entre essas três aí é um nível bem equilibrado. Claro, tá tecnicamente a equipe holandesa é bem superior às outras duas. E taticamente a equipe japonesa também chega forte para essa Copa. Os próximos confrontos desse grupo, dia 20, Holanda enfrentando a Suécia, vai ser um jogo muito bom, hein? Às 2 horas da tarde. E no dia 21, à 1 da manhã, Tunísia e Japão. O Japão não vai fazer muita diferença, eles vão estar jogando no horário do fuso deles lá, né? Mas é 1 da manhã, Heleno. O Heleno, como é um cara que dorme muito tarde, 1 da manhã tá firme e forte lá para assistir Tunísia e Japão, né, Heleno? Eu costumo assistir sim, Ricardo. Que nem a própria Holanda que vai enfrentar. Mas você não dá nem uma cochiladinha? Não, mas o jogo acaba rápido, o jogo acaba 11, começa 11 horas, 10 horas, vai acabar meia-noite. Esse aqui vai ser 1 da manhã até as 3 da manhã. Mas então, tem jogo que começa 10 horas, acaba meia-noite. Então, Certo. você pode segurar um pouquinho para você ver os lances do jogo que aconteceu já. Então, tem lance que você assiste pra você dormir e depois você não acorda. Então, você tem que ficar atento para depois que dormiu, mas você não acorda, você acaba não vendo o jogo. Mas vai ser um grande jogo aí, o próprio a Holanda contra a Tunísia, né? Ah, Contra a Suécia. Então vai ser um grande jogo nossa, aí. esse é jogo bom, meu. Eu acredito que a Holanda vence a Suécia e o Japão vence a Tunísia no placar, né? Então praticamente os dois que tinham um ponto iria a 4 pontos e a Suécia ficaria com 3 pontos. E depois o próprio Japão enfrentaria a própria Tunísia. Tunísia não, a Suécia. Acredito que o Japão venceria a Suécia também. E por isso que eu falei, acredito que classifica não só a Holanda, como o Japão. Não sei a quantidade do placar que eles vão fazer nesses jogos, mas eu acredito que a própria Suécia estaria como a terceira colocada da Copa do Mundo. Grupo G é grupo que tem os jogos de hoje, né? Nós vamos ter aí a Bélgica, que há 2 Copas atrás eliminou o Brasil, entrando em campo às 4 da tarde para enfrentar o Egito, que fez um amistoso recentemente aí com a seleção brasileira. E às 10 da noite, o Irã enfrenta a Nova Zelândia. O que esperar desse grupo aí, Heleno e Cadu? A Bélgica dificilmente vai perder para o Egito. A Bélgica tem uma excelente equipe. Vai enfrentar a equipe do Egito e não sei não, pode ser até goleado para a equipe do Egito aí. Esse jogo a partir das 16 horas e espero que a Bélgica possa vencer. E com vencendo a partida, se ela botar um placar melhor contra a equipe do Egito, para a Bélgica é excelente essa vitória que ela vai ter, eu acredito que ela vença. E o outro jogo é Irã contra Nova Zelândia, é um jogo perigoso, hein? Não sei não, Ricardo, se o jogo deve dar um empate. Irã e Nova Zelândia. Cadu. Um jogo bem equilibrado, né? É Irã e Nova Zelândia.
Dois times ali. Eu tô até surpreendido com a posição do Irã no ranking, né? Tá, é 20ª. Acho que fiquei até surpreendido. Eu esperava que era até entre os 40, 42 ali. Tá ali em 20º. Realmente não esperava que a equipe iraniana tivesse bem assim no ranking. E eu acho até, inclusive, que tá um pouquinho mais para Nova Zelândia. O favorito desse jogo, vale lembrar que é o Irã, né? Segundo todos os sites e tudo mais. Só que eu coloco a Nova Zelândia. Eu vi aqui as prováveis escalações. A Nova Zelândia, para mim, é um pouquinho mais favorito do que o Irã. Deve ser um jogo muito equilibrado. Igual eu falei ontem, que a Costa do Marfim era um pouco mais favorito que o Equador, e todo mundo riu de mim do grupo. Não, você é maluco, que Equador, que não sei o quê. Não, cara, esse jogo é equilibrado, e se eu tivesse que botar um favorito, um pouquinho mais pra Costa do Marfim. Depois do grupo, ninguém falou mais nada no grupo. Depois do jogo, ninguém falou mais nada no grupo. E esse jogo também. Todo mundo falando que Irã é um pouquinho favorito, não. Acho que a Nova Zelândia, pelo Wood, alguns jogadores ali que jogam futebol inglês, acho que é um pouquinho mais forte que o Irã. Por mais que o Irã esteja na 20ª colocação, né? Só que eu chutaria ali um empate também, algo 1-0 Nova Zelândia, algo do tipo. Um jogo bem equilibrado, vai ser decidido num detalhe. E a Bélgica, eu acho que classifica em primeiro nesse grupo aí, deve vencer o Egito aí também. Pelo menos uns 2 gols de vantagem aí, deve aplicar na seleção egípcia. Salah, né, joga Trezeguet, joga o Marmoush do City, tem bons jogadores da equipe do Egito. Só que é aquilo, no setor ofensivo, né? Defensivamente, tá bem abaixo de qualquer outra seleção aí do grupo. Inclusive é a seleção iraniana. Beleza. É, Ele não deu sua opinião ainda. do quê? Esse jogo. Rapaz, esse grupo aqui eu vou falar pra você, viu? É Bélgica em primeiro e aí depois eu vou falar pra você, não dá pra ter. O problema do Irã também é a questão política, né? Eles estão com uma situação, uma pressão política muito grande, então você não sabe o que isso aí vai refletir no futebol da equipe, né? Então é meio complicado. A Nova Zelândia eu realmente não conheço, o Egito, pelo que eu vi, quanto o Brasil, eu acho que é bem provável que o segundo colocado do grupo seja ele mesmo, O Egito? o Egito. No grupo H, nós vamos ter hoje aí jogos bons, né? Porque é o grupo da Espanha e do Uruguai, tem a Arábia Saudita, né? Que já tem um futebol bem estruturado, Cabo Verde está ainda naquela fase de estruturação, mas o futebol de hoje em dia já não tem mais nenhum inocente, né? Como tinha antigamente e tal. Então, hoje também, às 19 horas, à 1 da tarde, né, daqui a pouquinho, nós vamos ter a Espanha entrando em campo. A Espanha é uma das favoritas ao título. Esse é pelo Casé TV? Agora eu vou ter que olhar aqui, Leandro, porque Tá, eu daqui a acabei pouco não. você me dá um alô. Mas não tem erro. Se assistir todos os jogos é na Casa TV. Uhum. Aí um ou Porque outro ontem passou 2 jogos normal na Globo. porque eles entraram em acordo lá, e como a audiência da Copa está muito alta, a Casa TV não está fazendo muita questão o que está certo é que ela vai ser a única que vai transmitir os 104 jogos da Copa. Casé TV. E, então, anteontem, não estava previsto o Sport TV transmitir algumas partidas e transmitiu. Entraram num acordo lá, porque quem está definindo isso aí é a Casa TV. O pessoal está transmitindo com autorização dela, entendeu? Ah, então a Então, Casé TV que está autorizando essa ela é transmissão. que fechou o pacote de Copa do Mundo com a Entendi. FIFA, entendeu? Então, aí está tendo algumas alterações no que né, o pessoal está apresentando como transmissão certa por causa disso. Mas assim, não tem erro. Para assistir todos os jogos é na Casa TV, você vai assistir todos. E Agora, se ontem, você tiver uma e aquele dia que você preferência. passou para mim aqui, eu assisti tudo no Casé TV pelo celular mesmo. Então. Aí você então você está conseguindo assistir Não, agora direitinho, sem entrei lá, problema. estou em Agora cima ninguém já. segura ele, né? Então agora não perde mais jogo nenhum. Não. Mas a Espanha então enfrenta Cabo Verde e o Uruguai às 7 da noite, estreia na Copa do Mundo, sem Arrascaeta, contra Não sei se a joga Arábia a Copa, não, Saudita. hein? Ele está lá ainda, Leandro. Não sei se ele joga a Ele está Copa. lá. Eu acho que vai ser igual o Neymar. Ele foi liberado para lá, mas o próprio Uruguai entrou com aquele problema que ele teve. Ele foi, o Flamengo liberou ele para ir para lá, para o Uruguai. E o próprio Uruguai entrou com uma situação
contra o próprio Arrascaeta, que ele que é um jogador, um excelente jogador, que do Flamengo hoje é um dos melhores jogadores da equipe do Flamengo. Mas eu não sei se o Arrascaeta joga, não. Mas independente disso, a Bélgica não, a Espanha é favoritíssima contra o Cabo Verde. Não tem como você falar. Da própria Espanha é uma das equipes aí praticamente que está na meta aí, não só a Espanha, como a França, a Argentina, a própria Alemanha ganhou de 7-1. Então, praticamente, eu acredito que a Espanha vence o Cabo Verde. Às 13 horas daqui a pouco joga Espanha e Cabo Verde. E às 19 horas joga Arábia Saudita contra o Uruguai. E eu acredito que o Uruguai vence a Arábia Saudita nesse jogo. E vencendo o Uruguai, porque o Uruguai também tem grandes jogadores lá na equipe do Uruguai, que vai enfrentar a Arábia Saudita. Então, eu acredito que o Uruguai vence a Arábia Saudita e a Espanha vence o Cabo Verde. E praticamente os dois classificados seria tanto Espanha como Uruguai para a Copa do Mundo de 2026. Cadu, Concordo 100% com o Heleno aí. Acho que vai Espanha e Uruguai nesse grupo. Não sei se o terceiro colocado desse grupo vai conseguir pegar uma vaga. Esse grupo aí classifica dois mesmo. E é isso aí. Espanha e Uruguai. 9 e 6 pontos. Acho que o Uruguai só perde para a Espanha. e vamos ter jogo bom ou vamos ter jogo daqueles que Cabo Verde, e Espanha? não tem Vai trocação? ser tipo Alemanha e Curaçao. Acho que é goleada. Goleada É nesse bem jogo aí. provável mesmo. E Uruguai e Arábia. Acho que o Uruguai vence aí. Pode ser um jogo mais equilibrado um pouquinho, mas acho que não foge muito também, não. Uns 2-0 Uruguai. Vou pedir licença que o. Tá, Cadu, pode ir. Heleno, vamos passar para o grupo PI, que é de ninguém menos, na minha opinião, né? Na minha opinião, a grande favorita para essa Copa do Mundo aí, que é a França, com o Senegal, Noruega e Iraque. Esses jogos vão ser amanhã. O Iraque, começar pela França. A França, às 4 da tarde, enfrenta o Senegal no MetLife Stadium. E às 7 da noite, o Iraque enfrenta a Noruega, que é aquele time que vai dar muito trabalho, né? Não tem dúvida. Mas você vê, a França vai enfrentar o Senegal. Senegal não é time bobo também, não. Sim. Senegal já deu trabalho para muitos times aí na Copa do Mundo. A França pode vencer o Senegal, mas não vai ser um placar dilatado, não. Acredito que a França vence o Senegal nessa primeira partida, que é amanhã, né? França e Senegal, a partir das 16 horas. E depois Iraque contra a Noruega. Que nem você falou, a Noruega é um time bobo, vai enfrentar o Iraque, mas infelizmente para mim a Noruega vence o Iraque a partir das 19 horas. E vencendo a própria Noruega como a França, eu acredito que vai dar aí França e Noruega, as duas classificadas para a próxima fase da Copa do Mundo. Eu acho que a França ela está num nível altíssimo, realmente. Eu acho que, em comparação ao futebol da maioria das seleções, é lógico que não são todas. A Espanha pode ganhar da França, a Argentina pode ganhar da França. Mas eu acho que são poucas as seleções dessa Copa do Mundo que podem. A Alemanha pode ganhar da França, né? O futebol, a gente sabe como o futebol é. Mas, assim, primeiro que nesse grupo aí ela é franca favorita, provavelmente se bobear, igual o Cadu falou na do outro grupo, eu acho que se bobear ela faz os 9 pontos. Então, agora, logicamente, tem a questão do ambiente lá dentro, né? Dos jogadores, se eles vão repetir, né, o desempenho que tiveram na Copa passada, já estão mais maduros, estão mais cascudos, foram vice-campeões e campeões na anterior. Né, eu sempre achei que nas duas últimas Copas a França seria campeã. Ela iria bem na primeira Copa, que ela acabou sendo campeã do mundo, e que na Copa seguinte ela seria campeã. Acabou invertendo o negócio, né? Ela foi para a final com a Argentina. A Argentina realmente estava num momento muito feliz com o Messi e tal, então fez uma diferença danada isso aí. E então a situação ficou desse jeito, né? Então, mas assim, eu acho que não tem muito que duvidar aí do desempenho da França nesse grupo mesmo, não, Eliana. Que nem você falou, a França hoje é a favoritíssima do grupo I. A França pegar o Senegal, que falei que não é um time bobo, vai enfrentar o Senegal, mas a França tem uma grande equipe. O único problema que está tendo na França hoje é o próprio Mbappé. O pessoal está meio
na dúvida comprar o Mbappé, um grande jogador, Mbappé, que é do Real Madrid, mas a França tem uma excelente equipe, que tem aquele escurinho, que foi um dos melhores do mundo também, que joga na França. Então, a França é um time perigosíssimo para a grande final da Copa do Mundo de 2026. Você está falando do Dembélé? Dembélé. Ah. Cadu, eu acabei de falar aqui que se bobear, é o que você falou no grupo anterior, a França é capaz de fazer os 9 pontos no grupo aí. É a França, Tudo vamos bem que recordar o grupo? É França. França, Senegal, Noruega e Iraque. A Noruega Ah, pode não. complicar, É, mas eu é um acho que a grupo. França ganha assim mesmo. Acho que 9 não faz, não. Não? Acho que não faz. 7. 7. Acho que Noruega e França dá empate esse jogo aí. É. Noruega tá muito bem também. Acho que vai ser a surpresa da Acho que tem um Copa. rapazinho lá Noruega que é faz Iraque. gol. Hã? Não, Iraque é o lanterninha do grupo. Ah, Tem, Agora, Noruega e Senegal pode dar um trabalhinho sim tem um pra rapazinho França. loirinho lá que faz pouco gol lá na Noruega. Ah, eu é Haaland, né, o nome dele, acho. Cara, o time inteiro da Noruega, vamos botar 8 jogadores aí do Bodo Glimt. Então os caras jogam a temporada inteira. E é um time que foi bem na Champions até. Classificou, né? Então é a base dele já tá treinando a temporada inteira, já tá jogando. Acho que duas posições só que muda, que é o Haaland, que joga no City, e o goleiro. O resto é todo o time do Bodo Glimt. Acho que a Noruega vai dar trabalho nessa Copa do Mundo. Você já estava contando pra Helena que o Haaland nasceu na Inglaterra. Nasceu na Inglaterra, Ele poderia estar na seleção isso, inglesa. isso. O que você acha que poderia acontecer se o Haaland estivesse na seleção Putz, inglesa? o Olise também, imagina. Eu ali isso também, é verdade. Aí pode entregar a Copa, né? Tem nem como. Mas ele foi novinho, né, para a Noruega, né, com Isso. 3 anos, eu acho. Ele nasceu na Inglaterra, com 3 anos foi para a Noruega, se identifica mais como norueguês, obviamente, e optou em defender a seleção da Noruega, embora, você vê hoje, a Noruega está na Copa do Mundo, não é muito surpreendente, mas você vê quantas Copas do Mundo ele perdeu, já podia estar jogando Copa do Mundo, ele perdeu porque a Noruega Não não ia, né, classificou. não classificava. Ele poderia estar aí numa terceira Copa do Mundo aí, sei lá, segunda ou A terceira Copa segunda, do acho que segunda, né? segunda. Ele, em Segunda se 2018 ele se ele tinha tivesse 15 na anos. Inglaterra. Ele é novo. Em 2018 acho que ele Mesmo, teve ele é bem 15. novinho. Então, o Haaland, o Raul, tem uns jogadores ali da Noruega que como que é o nome? Damsgaard, sei lá, o outro lá, o outro ponta. Acho que a Noruega vai surpreender nessa Copa do Mundo. Inclusive pode ser adversário do Brasil nas quartas, né? Dependendo do chaveamento ali, Então, exatamente. pode Aí enfrentar o entra na Brasil. questão do Brasil ser terceiro. Ele É, está entre os isso. melhores terceiros. Mas até essa questão dos terceiros tem que ver também quais terceiros que para poder ir para ter Sim, confronto com alguém do grupo I. uhum. Então mas assim, eu acho que a França vai fazer os 9 pontos, mas vai fazer também suado, por ser melhor equipe que todas as outras três. A gente sabe futebol como é, eu costumo sempre falar isso, né? Mas eu acho que a França ganha do Senegal 1-0, 2-1, Noruega a mesma coisa. O Iraque eu acho que vai ser a vítima aí de todo mundo, né? Dependendo aí a França, a probabilidade da França golear o Iraque também é muito grande, assim como os outros, né? Mas a França principalmente porque eu tenho comigo que a França é a grande favorita da Copa do Mundo desse ano. eu acho a Espanha. Acho a Espanha um pouquinho. Inclusive fizeram a semifinal, né? Da Euro. É. Espanha e França. A Espanha acabou vencendo. E acho que quando o Yamal voltar ainda mais, O problema da vai. Espanha é que sempre, com a raríssima exceção que ela foi campeã do mundo, a Espanha já foi grande seleção de várias Copas do Mundo, inclusive aqui no Brasil, 50. Mas ela sempre É, rateou. sempre ativou. Então, é por isso que às vezes eu não ponho muita fé na Espanha. Preciso ver para Espanha e crer, né? Holanda, né? Holanda também é A assim. Holanda também é a mesma coisa, perdeu 2 Copas do Mundo também. O que eu não. Eu torço contra a França esse negócio todo time inteiro não é francês. E Tem por isso que eu isso. torço contra. Eu não acho Tem justo. isso. Não acho legal, né? Eu acho que o jogador, independente se ele vai jogar a Copa do Mundo ou não, ele tem que ser do seu país. Pode jogar por outra seleção. Acho totalmente errado isso. Futuramente, tomara que a FIFA corrija isso. Igual o Haaland. Foi aos 3 anos lá pra Noruega, né?
Mas sei lá, tem que botar uma regra ali que for cumprir todo mundo. Ou quando nasce no país, mora no país desde os 10, antes dos 10 anos. Eu acho que tem que ser um padrão, assim, pra não ter esse negócio de se naturalizar. A Nigéria tá ruim nisso, né? Porque o Olise, é, tem 4 jogadores que eu vi lá que tá na França. Se você pega esses países que foram colônias da França, inclusive falam francês, Senegal mesmo, né? Sim, Senegal. Senegal, os times lá muitos times lá Uh, da África, que foram colônias da França. sim. Então, o, você Não pega. tem um jogador titular da França que é francês. Sabia disso, Helena? Não, Lateral esquerdo é espanhol, o goleiro não nem sei a seleção do não Maignan, tem né? nenhum francês, então. Não, francês não, tudo Francês naturalizado. nascido na França O mesmo, Mbappé é praticamente. camaronês. É. Mbappé, camaronês. Você pega Camaronês. a França campeã do mundo de 98, o camisa 10 lá, que é o cara que é muito fraco de futebol, mas ele já não era francês. Ele era de uma das colônias lá, agora me fugiu qual delas. Aí não Mas era francês. ele era minoria, era uma época que a França era minoria. A maioria do time era francês Hum. mesmo. Agora inverteu a situação. Agora não. Onde Se achar tudo bem que ele era o melhor francês, jogador do time, né? francês Mas mesmo no elenco, eu nem lembro de cabeça. Cherki, que eu achei que era francês e arteliano. Mbappé é camaronês. Dembélé também camaronês. Quem que é outro ponta? Barcola também não é francês. Theo Hernandes é espanhol. Maignan também, acho que é ganês. Não tem jogador francês, não. Acho muito errado isso. isso aí foi Muito uma errado. jogada, vamos dizer, criativa, mas é realmente questionável da Federação Francesa. É É, porque se isso aí virar moda, pô, você imagina. é que nem o próprio Cadu falou. Hoje, você se naturalizar para um outro país, você acaba, aquele pessoal que é do próprio país, você deixa de convocar. Você vai convocar um cara que não é daquele país, vai convocar outra pessoa que não é do país e acaba levando para a seleção. Eu até concordo com ele a questão desse negócio de naturalizar. Um é italiano, se naturaliza, vai ser norueguês. Eu sou contra. Para mim, tinha que ser. Se o cara nasceu no país, tem que ser aquela pessoa que tem que ser jogar pelo país. Mas é difícil mudar isso, cara. Eu acho que é muito difícil eles mudarem isso aí na Copa do Mundo. É muito difícil eles haver essa mudança por causa disso. Mas fazer o quê? Se houver a mudança que nem você está falando, isso é bom para todo mundo. Não é para o cara que jogou hoje na França, se falou não tem nenhum francês. Hoje, então, praticamente, esses caras que não são franceses teriam que jogar pela sua equipe, aonde eles fazem parte. Olha, eu acho que se houver essa mudança, eu acho que vai ter futuramente, vai ser a partir daquele ano. Os que já não muda mais, né? Não muda. Se já tá É, francês lá, não vai mudar. Agora, os que forem nascendo a partir de, sei lá, 2030, entendeu? Essa regra, a partir da nova geração que vai vir pro futuro. Acho que o que já é agora não tem como mudar mais. Inclusive, quem joga a Copa do Mundo já pela primeira vez pela seleção já não muda, né? Já não pode vestir não outra pode camisa. mais. Vamos falar dos últimos três grupos, que nós teremos então jogos ainda até quarta-feira, né? Na primeira rodada ainda. No grupo J, que é nada menos do que o grupo da Argentina. É uma baba esse grupo aqui, né? Vamos combinar, né? Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia. Quase que ficou um grupo aqui de países com letra A. Só a Jordânia que entrou aí de gaiato no navio. Então nós vamos ter a 1 da manhã do dia 17, depois de amanhã, a Áustria enfrentando a Jordânia. E às 10 da noite, não, desculpa, dia 16, amanhã é o jogo da Argentina, às 10 da noite. Eu mesmo acabei me confundindo. Então No dia amanhã às 10 da 17, noite joga a Argentina. Argentina e Argélia. Aí no dia 17, à 1 da manhã, né, logo depois desse jogo, à 1 da manhã, a Áustria enfrenta a Jordânia. O que esperar desse grupo aí? Esse aí, a Argentina acho que faz 9, né, Cadu? É Argentina e Áustria nesse grupo aí pra mim. E Argélia em terceiro lugar. A Argentina tem todo o potencial aí Não vai fazer, tá? Porque a Argentina. Não sei o que que eles arrumam, que toda a Copa do Mundo, a primeira fase pra eles é difícil. Eles Pode não ser conseguem gabaritar. não consegue gabaritar. Eu acho que a Argentina aí também faz uns 7, 6 pontos aí. Acho que tropeça ou na Argélia agora ou na própria Áustria.
Uhum. Eu acho que, inclusive, ainda contra a Áustria, deve dar um empate aí, Argentina e Áustria. Mas a Argentina passa em primeiro. A Argentina passa em primeiro, a Áustria em segundo e a Argélia em terceiro. Acho que no confronto entre a Argélia e a Áustria consegue vencer. Concorda com o Cadu, ele? Eu não concordo, não. Para Não? mim, a Argentina faz os 9 pontos. Ah, pensei que você ia falar que a Argentina ia ser eliminada. Não, não é difícil, não. Ah, Porque a Argentina tá irregular também, né? tá bem irregular, é. Mas a Argentina ganha da Argélia, agora no dia 16. Vence a Argélia. E a própria Áustria vence a Jordânia. Então, e acredito que a Argentina vence não só a Áustria, como a Jordânia também. Ela faz os 9 pontos. E a briga vai estar entre a Áustria e a Argélia para a segunda colocação. E eu acredito que no Cadu falou, acredito que a Áustria entra na segunda colocação e a Argélia ficaria na terceira colocação da Copa do Mundo 2026. No grupo K, nós teremos o Cristiano Ronaldo, né, atuando em Portugal. Teremos Arias e companhia da Colômbia, República Democrática do Congo e o Uzbequistão. No dia 17 serão os jogos desse grupo. Às 2 da tarde, Portugal enfrentando o Congo. E às 11 da noite, o Uzbequistão pegando a Colômbia. O que esperar desse grupo aí? Portugal, como um dos favoritos aí para a Copa do Mundo, não perde do Congo aí. Vence o Congo, Portugal, e vence com diferente uns 2 gols aí a equipe de Portugal. E o Uzbequistão que vence, que enfrenta a Colômbia é uma grande equipe, que nem você falou do próprio Arias aí, fora os outros jogadores muito bons que estão lá É uma safra na boa. Colômbia. Eu acredito que a Colômbia vence o Uzbequistão. Um grande jogo vai dar Portugal e Colômbia. Esse vai ser um jogão. Deve definir Praticamente, o líder do grupo, né? exatamente. Aí define a primeira colocação do grupo. Dependendo dos resultados também que eles vão pegar o Congo, o próprio Portugal pega o Congo e a Colômbia pega o Uzbequistão, né? E depois os resultados vão definir quem será o primeiro colocado do grupo para a fase da Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo fez quantos gols nesse jogo aí, Cadu? Ah, eu não acho que é goleada, não. Não? Não. Mas sai Quando gol do Cristiano Ronaldo ou Congo não? eliminou a Nigéria, É. eu acho que sai. Acho que 1-0 a 2-0 no máximo para Portugal. Se bem que as equipes que têm sido fortes defensivamente têm sido goleadas na Copa, né? Tanto a Tunísia como o Paraguai. Mas o Congo lá na África é uma equipe que é jogo de poucos gols. Raramente tem um 3-0, um 4-0. Sempre é 1-0, 0-0. A gente pegar por base aí os últimos resultados do Congo. Inclusive tem jogadores bons lá também. O Visa, o jogador que jogou no Manchester United, lateral direito lá, acho que tá no Crystal Palace. Ou Aston Villa, que é o Wan-Bissaka. Tuanzebe, jogador também do Aston Villa. Então é uma equipe, a gente fala pelo nome assim, a gente fala, deve ser uma equipe horrível, né? Mas se a gente pegar os jogadores peça por peça ali, tem uns jogadores que se destacam na elite do futebol europeu. Então acho que é um jogo, não que vai vencer Portugal. Acho que é uns 2-0 Portugal aí, no máximo. Bom, e por fim, fecha. Colômbia. Ah, é Ah, Colômbia. é porque ele não gosta do Arias. Não, Arias, eu não gosto mesmo. Não gosto Eu mesmo. não consigo, rapaz. Não gosta, não Eu gosta. aprendi a gostar do Arias quando ele faz gol, eu vibro, eu torço por ele, mas que foi decepcionante foi. Rapaz, Mas não é o mesmo Arias do Fluminense, isso que importa, né? É, Eles exatamente. esperavam ter o mesmo Arias e não é. Não tá É, jogando o mesmo realmente não é o futebol. mesmo Arias mesmo, não. Que bom. Só joga no Fluminense. não, vai jogar na Colômbia. É, mas não é o mesmo Arias ali, ó. Não é. O mesmo futebol. Eu acho que é melhor. Mas Eu acho que esse jogo aí, olha, Colômbia. Os Uzbequistão eu não lembro muito bem dos jogadores. Acho que a Colômbia deve sair vencedor desse jogo aí. E também não Uns espero três do goleada. Arias. Hã? Uns três do Arias. Arias é titular na Colômbia? É? Ué, mas ele não pode entrar e fazer 3 gols? Ah, não sei. Acho que Nem não. for contra. Sou mais o Canóbio no Uruguai lá. É, o Canóbio, vamos ver se ele faz bonito lá, né? Correr, a gente sabe que ele vai correr pra caramba, né? Marcar também. E marcar também. Bom, finalmente no grupo L, Cadu, nós vamos ter um bom grupo também, assim, porque tem Inglaterra e Croácia, né? Que Isso. podem Jogar render assim. bem. E também tem Panamá e Gana. É. O primeiro jogo do grupo vai ser às 5 da tarde do dia 17
Inglaterra e Croácia. Já começa com esse jogo bom no Gasto. grupo, né? E depois, às 8 da noite, Gana e Panamá, Cadu. Gana e Panamá, acho que Gana vai acabar vencendo esse jogo aí. E Croácia e Inglaterra jogaço. Olha, não que a Croácia seja. A Croácia em Copa do Mundo, nas últimas duas, pelo menos, tem dificultado aí quando enfrenta uma seleção mais forte, viu? Eu acho que é um jogo bem equilibrado. Pode até ser um empate esse jogo aí, Inglaterra e Croácia. Ainda mais tratando de estreia de Copa. Claro, a Croácia hoje é um time mais velho, né? Os jogadores não estão mais no auge, como estava em 22 e 18, mas é um time bem experiente. Acho que se a Inglaterra dormir, como tem dormido em alguns jogos, pode ser que dê um empate aí nesse jogo. É por aí mesmo, melhor. Bom, eu acredito que a Inglaterra vence a Croácia. Que nem ele falou, tem muitos jogadores com mais idade na equipe da Croácia. A Inglaterra tem um timaço, vai enfrentar a Croácia. Eu acredito que vence a Croácia. Nem que for por diferença de um gol, mas vence, faz os 3 pontos. E o outro jogo, o Gana contra Panamá, Gana vence Panamá. E com essa vitória, tanto de Inglaterra como Gana, praticamente já são os dois com 3 pontos. E depois a Croácia deve vencer Gana. E acredito que classifica não só a Inglaterra como a Croácia para a Copa do Mundo de 2026. Eu também acho que vai passar Inglaterra e Croácia aí. Eu acho que dá Inglaterra 2-1. Mas que a Croácia é complicado, você não tem nem dúvida. A Croácia já atingiu um nível, né, de, de futebol em Copa do Mundo que não dá mais para duvidar de nada deles, não. Porque realmente eles dão trabalho mesmo. Então, foi isso o tempo que você falava em Croácia e jogo fácil. Muito complicado, realmente. Bom, meus amigos, já são quase meio-dia nessa brincadeira aí. Tá vendo como é que passa rápido, né? E hoje nós entramos no ar. Precisou que o programa de manhã para o programa entrar certinho. Entramos com 10 minutos, um pouco de. Atraso meu. Mas isso aí faz parte do. Mas nós estamos mais próximos de ser pontuais no programa da manhã do que no final da tarde, por incrível que pareça, né? Mas já melhorou muito. Devia ser o contrário, né? Mas realmente a gente vai estreando aí, então esse programa nas manhãs aí, né? Nesse período de Copa do Mundo, o Sportcast Copa. E o programa voou, né? Tá certo, Eliano? Gostou de fazer de manhã? Como é que. Cara, até o Cadu rolou aí pro Cadu participar. Não, eu gostei de fazer na parte da manhã. Só que nem você falou, o podcast geralmente é às 18h30. Quem sabe a gente não pode mudar esse horário? Para diminuir um pouquinho em vez de 18h30. Ser mais abaixo um pouquinho em vez de 18h30, tipo ser 5 horas da tarde. Eu não sei se você fica. Você que decide. Porque 5 horas vai acabar tipo 7 horas, 7h30. E 6h30 a gente acaba 9 até 10 horas da noite. Eu acredito que seria um pouquinho. A gente fala mais em questão também da sua pessoa, com a sua família, a gente não quer. É, E tem o meu caso também com a minha mãe, que a minha mãe hoje está com ansiedade e às é. vezes eu tenho que olhar ela. Às vezes fica muito tarde, chega lá já está dormindo, mas independente disso, a gente pode conversar a respeito disso. Não, vamos tentar fazer, vamos ver o que dá para fazer, sim. É. É E, tudo dependendo do agendamento lá das coisas de família, porque, exatamente. como diz outro, né, o horário não é Uhum. meu, assim, eu não consigo fazer minha agenda, eu tenho que conciliar tudo para poder fazer mas a minha intenção no Sportcast foi realmente, no início a gente começou 6 horas, mas a minha intenção era começar às 5 horas mesmo, vamos ver se a gente Uhum. consegue, né? É. Só comentando, Ricardo, a respeito do Hum. campeonato em Arapeí, acho que começa agora dia 21 em Arapeí, primeira rodada, se não me engano, um jogaço. Manchester e 13, que acho que é o jogo das 3 horas da tarde. O Milos, não estou lembrando que o Milos enfrenta o próprio Milos e o próprio Fecha a Porta. Agora não estou lembrando dos adversários, mas o grande jogo é 13 e Manchester às 3 horas da tarde do dia 21. Dá o seu recado final para a galera aí. Queria deixar meu recado final para a galera aí, que nem a gente está comentando sobre a Copa do Mundo. A gente comentar alguns a respeito de alguns jogos em Arapeí que comentamos. Vamos comentar também do campeonato em Bananal, que está para começar em julho. Outros falam que começa em julho, outros começa em agosto. Que o correto seria começar em agosto, depois do Dia dos Pais. Mas já está com previsão para começar em julho.
Mas, às vezes, a gente dá opinião que às vezes não é aceita. A gente opina com intenção de ser coisa boa para todo mundo, jamais com o intuito de prejudicar. A gente fala isso justamente porque, pelo campeonato do Arapi, o camping lá que está começando pelo Arapi, para a gente não prejudicar as outras equipes que estão jogando lá. Então, você vai começar um campeonato aí com menos equipes, acaba prejudicando essas equipes que estão jogando no Arapi. Mas, independente disso, eu vou deixar um grande abraço para vocês aqui. Se Deus quiser, na quarta-feira, a gente estará novamente aqui a partir das 10 horas para a gente comentar desses jogos da Copa do Mundo que existirão hoje. Não só hoje, como amanhã, tem jogos da Copa do Mundo e a gente comentará com vocês. Deixo um grande abração para vocês e fiquem todos com Deus e até quarta-feira, se assim Deus permitir. Cadu, seu recado final para a galera aí. Grande prazer enorme, igual eu tinha falado no início do programa, participar do Sportcast. Já tava com saudade. Confesso que até nas reuniões que eu tava indo pra fora eu comentava, tem participado do podcast e tal. Eu falo, não, lá em Bananal a gente tem um programa lá, eu sempre que dá, né? Eu participo. Porque o pessoal também lá pra fora participa muito, viu? De rádio, podcast. A gente sempre anda comentando nas viagens. E assim, desejar uma excelente Copa do Mundo para todo mundo, né? Vamos ver se a gente faz umas edições na praça, porque Vamos o fazer pessoal sim. tem perguntado Fazer aqui em sim. Bananal. E um grande abraço para todos os nossos ouvintes aí, para você, Helena, Ricardo. Sempre que puder aí, eu vou estar presente, claro, para a gente estar interagindo bastante aí com o programa. Maravilha. Meus amigos, eu vou encerrar falando de novo, como eu comentei na abertura lá, parabenizar Então, não vai ser fácil, não. a garotada Vamos que torcer para ganhar, conquistou mas aí o pódio, né, não vai ser nas fácil. Eu acredito que o competições, Brasil vence por 2-1. Marrocos. nas competições Vamos ouvir a importantes opinião que do tem aí. Eu vou Eduardo, até aproveitar sempre- para ler o texto, que o sempre texto eu já muito fiz, só está urbanizada. faltando eu É publicar um a cara que notícia sabe muito. por causa das Inclusive, imagens. o Eu vou até, Eduardo tá a participando, imagem além já está dessas na tela aí, gentilezas, né, que ele faz com a gente e eu aqui, vou agora já ler a formado. notícia aqui que já A vai gente estar tem lá um no orgulho, portal né? da Eu tenho Gazeta uma de grande Bananal. satisfação Os e irmãos orgulho bananalenses de Caio ter Nemetala assinado Fagundes a e mensagem do Pedro Eduardo Nemetala Fagundes na Gazeta, alcançaram um feito na expressivo época, no né? cenário Na Rádio nacional do Gazeta jiu-jitsu e Gazeta ao de Bananal. conquistarem medalhas no E o Campeonato Eduardo Brasileiro agora com a gente Kids na de Jiu-Jitsu Web TV e nas 2026, páginas nossas nas redes realizado neste sociais. fim de semana E nós vamos em publicar Barueri, também no interior portal de da São Paulo. Gazeta, portal de notícias da Promovida pela Gazeta, Confederação Brasileira de comentários do Jiu-Jitsu, Eduardo. a competição registrou números históricos nessa edição, reunindo 4.447 atletas de diversas regiões do Brasil e do exterior, representando 676 equipes. O torneio é considerado uma das disputas mais difíceis e prestigiadas do mundo nas categorias infantis e juvenis, sendo apontado por atletas e treinadores como a principal vitrine para jovens talentos da modalidade. Especialistas destacam que o Campeonato Brasileiro Kids exige alto nível técnico e emocional dos competidores. Para muitos praticantes, superar as disputas nacionais pode ser um desafio ainda maior do que competições internacionais, devido à grande concentração de atletas de elite e à tradição do jiu-jitsu brasileiro na formação de campeões. O evento é reconhecido como a maior competição na modalidade para crianças e adolescentes, reunindo competidores entre 4 e 15 anos de idade. Em meio a esse cenário de extrema competitividade, os representantes de Bananal tiveram atuações de destaque. Pedro Nemetala Fagundes conquistou a medalha de prata, tornando-se o vice-campeão brasileiro em sua categoria e alcançando o posto de segundo melhor do Brasil. Já Caio Nemetala Fagundes subiu ao pódio com a medalha de bronze, garantindo o título de terceiro melhor do país em sua categoria. Os resultados são fruto de muita dedicação, disciplina e perseverança. Ao representarem o Bananal em uma das mais importantes competições do calendário do jiu-jitsu, os irmãos levaram o nome do município ao pódio nacional, enchendo de orgulho familiares, amigos e toda a comunidade esportiva. A família fez questão de agradecer o apoio recebido ao longo da preparação. O reconhecimento foi direcionado especialmente à equipe Cobra Jiu-Jitsu, na pessoa do mestre Felipe Cobra, que já foi entrevistado aqui da gente do Sportcast, né? Ao Felipe Cobra pelo trabalho desenvolvido na formação técnica e na preparação dos atletas. Também foi destacada a importância do incentivo oferecido pela equipe Aliens Barra Mansa, é a mesma que incentiva a Bruna, né, que tem origem aqui em Bananal também,
considerada fundamental nessa trajetória de conquistas. O pai dos atletas, Anderson Fagundes, resumiu o sentimento da família após o desempenho dos filhos no Brasileiro. Nossa gratidão se estende a todos que torceram, apoiaram e acreditaram nessa jornada. Parabéns, filhos, vocês honraram o nome da nossa querida Bananal e da Cobra Jiu-Jitsu. As medalhas conquistadas por Caio e Pedro reforçam que talento, dedicação e apoio familiar podem transformar sonhos em realidade, colocando o Bananal em evidência entre os grandes centros do jiu-jitsu brasileiro. Daí, portanto, o texto da matéria que a gente vai estar publicando daqui a pouquinho. Eu consegui pelo menos levantar uma foto aqui, que é do Caio, se não me engano aqui, porque não estou conseguindo passar as fotos, mas aí na matéria lá a gente vai estar detalhando aí, né, vários lances que nós tivemos lá em Barueri. Parabenizar então mais uma vez esses meninos, né, seus pais e a equipe Cobra Jiu-Jitsu. Meus amigos, agradecer a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês, deixar o nosso próximo encontro marcado para a próxima quarta-feira, dia 17. Vai ser o dia em que vai se encerrar, né, os grupos, as primeiras rodadas em todos os grupos da Copa do Mundo. Então tem muito jogo para fazer. Quer falar mais alguma coisa, Leandro? Se não me engano, Ricardo, dia 17 é aniversário do Jorge. Do Qual Jorge Jorge? Mamão. Ah, é? Eu acho que é aniversário do Jorge Mamão. Mas vamos esperar chegar dia 17 e a gente comenta aqui na quarta-feira. Não foi. Tá. Não foi no mês passado do Jorge, não, né? Não, esse mês, Esse dia, mês dia agora. 17. É, grande Jorge, maravilha. Então, dia 17 a gente vai estar aqui para confirmar, né? É o Jorge mesmo, dar os parabéns e falar muito mais ainda de Copa do Mundo e do esporte local, já vislumbrando também a Arapeí Cup, que estreia no próximo final de semana. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Vou medir. 11h57.